TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast no ar mais uma vez. Muito bem-vindo você, muito bem-vindo a todos nesse episódio que estamos aqui, né, com a minha amada esposa Renata. Isso mesmo, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje, Natinha, qual vai ser mesmo? Então hoje a gente vai falar sobre cultura, né? O projeto Ouricuri Caiçara. E estamos aqui, amor, com quem? Um convidado que a gente ouviu muito falar, andou lendo sobre ele e tal, e decidimos convidar, até porque temos um quadro aqui no TheCast chamado que é a linha da cultura. E ele representa muito bem uma vertente da cultura. E aqui foi convidado para estar conosco aqui o professor. Parece até que ensaiamos, mas vamos repetir então. Vamos lá, professor Tamuia. Seja bem-vindo, professor. Eu agradeço, estou sendo mais bem tratado aqui na casa da minha mãe, né? Então... Bem-vindo, professor Tamuia. O professor, ele é ligado à psicologia, ministra aula na Universidade Federal e aqui de Alagoas, e tem um projeto bem interessante, como a Renata já falou, aqui o Ouricuri Caiçara. Bem-vindo, professor. Apresenta para a gente o que é realmente esse projeto e quem é o professor Tamuia. Tá certo. O professor Tamuia é um alagoano nativo, né, indígena, e preocupado com a manutenção dos valores culturais dele, foi quando a gente começou a formatar a ideia do Ouricuri Caiçara. É um projeto aberto, na verdade, a todas as pessoas, a não indígenas também, e... a gente, evidentemente, tem algumas regras, né, para manter a ordem do evento e fazer com que todo mundo chegue ali dentro de objetivos comuns. E o projeto, eu sou muito suspeito em falar, porque eu considero ele um marco de mudança na vida das pessoas, né? É sempre uma atividade desafiadora que a gente faz, tem duas versões. É uma versão de mata e uma versão de caminhada, né? De mata a gente migra, na verdade, uma convivência indígena numa mata, passamos de 9 a 10 dias dentro da mata, isolado de tudo. E o de caminhada a gente faz sempre uma migração, saindo da capital aqui e para as divisas do estado, né? Ou Sergipe, ou Pernambuco. Olha aí, Natinha, que desafio. Antes da sua pergunta, eu fiquei curioso. Eu acho que quem está assistindo já vê logo. O professor Tamuia, ele assim, já aparenta com o índio. Aí a gente já pergunta, o professor Tamuia é índio ou não é? É, sim, eu sou indígena, sou... Às vezes as pessoas... É da linhagem, mas aí... A gente brinca dizendo que filho de gavião não é pombo, né? Então, as pessoas pensam sempre assim, hoje, as identidades a partir de territórios. Certo. Nasceu em tal lugar, então é aquilo. Mas não era assim que os indígenas organizavam as coisas. A gente sempre entende a origem do sujeito a partir... da paternidade, de quem o gerou. Então é a partir dali que a gente vai compreender o que aquele indivíduo representa, né? Então, de que família ele veio, né? Então, é uma linguagem que existe, a gente usa, ele é filho de quem, né? É, filho de quem? Então, esse filho de peixe é peixinho pra gente, então filho de índio é índio. Né? Aí a gente já faz a pergunta, de que tribo, né, Natinha? Isso. De que tribo é o professor Tamuia? Eu sou do grupo Cambembe. Cambembe, é. Qual é a localização desse grupo? Olha, hoje o grupo ele está espalhado na região da Zona da Mata, às margens do Paraíba e do Rio Mundaú. Né? Ele não tem um centro, um núcleo específico. Aí deixa eu te perguntar, e você nasceu nessa... Não, eu já nasci... Meu pai já conseguiu vencer a barreira da pobreza, digamos assim, e... embora de maneira humilde, porque ajuda toda a família sempre, mas ele conseguiu já dar uma condição para que eu nascesse já numa cidade, né, como Maceió, e tivesse acesso à educação, estudos, tudo isso aí, mas sem me desvincular, evidentemente, da realidade cultural. Né? No caso é aldeia, né? Isso assim que fala. A gente geralmente chama de aldeia o ambiente. Seu pai chegou a morar em uma aldeia? Não, já desde a época dos meus avós, que nós somos indígenas que vivemos escravizados no corte de cana. Então essa é a realidade. Quando você vê aqueles recortes sociais que fazem, eles são verdadeiros. Então o meu grupo não era um grupo aliado dos portugueses, então foi um grupo que era aliado inicialmente dos franceses, então houve uma guerra. Essa guerra, aqueles que não foram mortos foram escravizados. Esse processo de escravidão não é um processo que a gente escraviza o pai e os filhos deixa livre. Então, geração após geração,
se cresceu no corte de cana. Essa realidade foi quebrada com minha avó e o meu avô, que decidiram, então, já não havendo essa escravidão oficial, Sim. migrar da região em que estavam e morar nas margens do Rio Mundaú, na cidade de União dos Palmares. Até essa identidade ela fica esfacelada, porque você está falando aqui, semelhante ao povo judeu, um processo de diáspora, né? Um processo que vai... atraída, né? Exatamente. As pessoas gostam muito de exigir, mas índio deveria ser dessa ou daquela maneira, mas não entendem, na verdade, o esforço que a gente faz para manter vivas as nossas questões, certo, e manter vivo, na verdade, aquilo que a gente acredita, né? Uma luta, assim como todos os povos também têm as suas lutas particulares, né? Verdade. E isso você, no caso, para chegar onde chegou, esse processo de estudo, de pesquisa, onde você, além de ter vivenciado pelos seus familiares, né, genealogicamente falando, e também os estudos, né? E aí surgiu o projeto... O projeto Ouricuri Caiçara, né? Você é professor, né? Como você falou, você é psicólogo. E como deu origem a esse projeto? O projeto teve uma origem interessante. Embora eu não seja um indígena aldeado, a gente sempre tem articulação com os aldeados. E eu tinha um aluno da universidade, né, nessa época eu dava aula numa faculdade privada chamada Exanc. E esse aluno era muito branco, olhos azuis, e ele disse, rapaz, você é índio, eu tenho curiosidade de participar daqueles rituais, tudo. E eu fiquei pensando como seria difícil levar ele, porque eu não tinha nem como dizer que ele era um primo, alguma coisa assim, e era um evento fechado aos indígenas. E aí eu disse, olha, eu não tenho como levar você, mas a gente organiza aqui alguma coisa semelhante, e aí a gente vai pra mata. Ele treinava luta comigo, esse aluno, eu sempre gostei de luta. E aí ele disse, fechado, a gente vai pra mata, organizar. E foi quando começou, né? Então, isso começou em 2007, aí eu levei uma turma pequena, de 5 pessoas inicialmente, para fazer um acampamento na mata. E a ideia era amarração com cipó, coberta de palha, as coisas básicas. Todo mundo adorou. No outro ano já quiseram fazer novamente, aí já pediram para levar outros amigos, disse, olha, desde que não sejam pessoas muito extravagantes no sentido de exóticas, né? Sim. Tá liberado para ir. Pessoas que não deem trabalho a gente lá. E aí foi, o projeto foi crescendo, aí na outra versão já foram 14, na outra 27, 30 pessoas. Nessa ocasião já tinha o nome de Ouricuri Caiçara? Já tinha, e aí a gente já precisou limitar o número de participantes, porque rapidamente chegou a 100 pessoas. Poxa, você foi estruturando. Isso, exatamente, projeto, o evento. Né? Até para garantir a segurança das pessoas, para que todo mundo pudesse ir e se sentir confortável ali dentro também. O professor, embora a ideia não seja conforto, né? E qual é o objetivo principal desse passeio, né? Desse projeto? Qual é o objetivo principal? Olha, tinha uma frase que a gente usava muito no Ouricuri, que era falar a última resistência. Por que a última resistência? Porque, querendo ou não, a gente está dentro de uma estrutura social que vende a comodidade e a facilidade. Sim. Então, você tem todos os ambientes montados para, na verdade, facilitar a vida humana. E esse processo de vender facilidades, na verdade, vende. Sim, né? Sim. É uma busca humana comum. O conforto, não é? Aquilo que não exige esforço. A economia de esforço das pessoas é algo muito comum. Só que isso faz um mal tremendo para os filhos. E as pessoas nem sempre conseguem compreender isso. As pessoas, elas entendem que devem fazer tudo pelos filhos, dar o máximo de conforto, dar tudo que podem para os filhos. E aí, na verdade... Você conhece alguém assim, amor? Continue, professor. Já estou brincando, porque isso é o que a gente pensa também, né? E essa ideia, baseada no que você está falando, de que assim, vou dar aos filhos o que eu não tive, né? Isso. Aí o filho tem tudo, aí tem ela tá brincando, porque a gente tem um filho de 12 anos, e eu sou um dos que comungo com o projeto seu, com essa ideia de que o que facilita prejudica. Exato. Então o menino tem tudo, aí tem quem leve, tem quem traga, não sei o que, vai crescendo, aí vai chegar uma hora na vida que e aí? E não aprende a enfrentar desafios, não aprende a enfrentar dificuldades. É verdade. E quando aprende, não aprende a fazer isso com resistência, com perseverança, dando continuidade, na verdade, estabelecendo objetivos, perseguindo esses objetivos. Lógico que tem um limite até onde a gente deve, senão vira loucura, né? Você traça um objetivo também e tem que chegar naquela linha ali de todo jeito, isso também é adoecedor. Mas a gente tem essa capacidade de desviar as coisas. Interrompendo, né? O que eu acho interessante é isso aí para quem está ouvindo também, né? Que o professor, psicólogo, né? Sabe mais do que... tanto na prática, com
com os filhos dele, Sim. quanto na teoria, Teoria, né? nos estudos. Os estudos mesmo, né? Isso é muito interessante. E aí, que a audiência da gente que está começando a assistir agora, que acompanha, o professor, na nossa cabeça, está claro, porque é que o projeto tem sido validado. Além do conhecimento das raízes, né? Porque, como você bem colocou, e foi uma curiosidade nossa, né? De saber qual é a tribo, de saber a questão da origem em si, como também dos estudos. Aí a coisa dá um equilíbrio, porque você começa a fazer sabendo por que está fazendo. Isso, é um cuidado É que a gente tem. Né? Entendi. É um cuidado. Agora, eu gosto de destacar que, mesmo instintivamente, as pessoas que não tiveram acesso aos grandes teóricos da psicologia, elas entendem por tradição, por formação, que não é bom facilitar demais para os filhos. Só a Rede Globo e essas grandes mídias que vendem facilidade, que o objetivo deles é vender, na vender verdade. facilidade. Né? Então, mas a gente sabe, por coerência, que não é tão bom. Eu recentemente estava dando aula na universidade e alguém me fez uma pergunta sobre ansiedade, né? Professor, o que é ansiedade? E aí eu expliquei a ansiedade, que é sempre, na verdade, uma preparação do organismo para uma catástrofe ou alguma coisa muito ruim. Sim. Que está projetada no futuro. No futuro, isso. E aí a pessoa disse, mas tem um lado positivo? Eu disse, claro que tem. Aí eu fui tentar criar uma situação simulada e peguei um aluno lá e disse assim, olha, digamos que eu e você, a gente mora numa tribo. E a tribo vizinha, que mora do outro lado do morro ali, vai atacar a gente e anunciou que vão atacar e vão matar todos os homens. E aí esse aluno, ele disse, professor, que saco, eu vou nada fazer. Até para falar ele tinha preguiça. Entendi. Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse, esse sujeito, ele participa de uma formação que a mãe dele, com certeza, deu tudo de melhor para ele e faz tudo que pode até hoje. É verdade. E o principal, que é ensinar ele a lutar na vida e se afirmar, ela não está ensinando. Então, basicamente o projeto, antes de ser projeto, que é uma prática que existe na maior parte dos aldeamentos, entendeu? Quando não com esse nome, com nomes diferentes, dependendo de cada cultura, mas todos os grupos indígenas têm isso. É uma espécie de rito em que você vai participar por dor, por desconforto. Agora, isso planejado, lógico, dentro de um controle que a gente não quer ceifar nem a vida, nem deixar o cara com algum problema. A gente quer deixar ele mais apto e mais capaz, na verdade. Esse é o objetivo do processo. Qualquer pessoa pode participar desse projeto? Sim, desde que também a gente tem pessoas que fazem avaliação médica dentro do processo. O convite é aberto a todos. Agora, lógico, se a pessoa tem alguma limitação severa de saúde, alguma coisa, como é um evento desafiador, a gente vai precisar fazer uma avaliação mais delicada dessa pessoa. Né? Então, quais são os requisitos necessários, professor, que a gente precisa ter para participar? Rapaz, disposição. Disposição, abertura ao novo. E quando eu falo disposição e abertura ao novo, não precisa o público se espantar achando que lá você vai beber sangue de carneiro ou coisas exóticas assim, não. É abertura ao novo para você ver o mundo de uma maneira diferente. Quebrar, na verdade, aquelas ideias de que você vai ver o mundo porque tem muita opressão, muita vítima. Não, você vê o mundo com um olhar de luta, que você pode construir, que você tem suas potencialidades e que o mundo se abre quando você também adota uma postura guerreira. Você vai encontrar outras pessoas que também estão dispostas a lutar e a construir. Então a gente não está numa perspectiva de dizer a gente vai transformar o mundo, mas a gente tem a certeza que a gente transforma a realidade da pessoa. Quem vai para o Uricuri pensando em transformar o mundo politicamente, não vai. Mas a pessoa transforma. Mas a realidade dele, a postura dele no mundo, sim. Isso é muito bom ouvir isso, e até confesso, o professor Tamuia está aqui exatamente pelo fato de testemunhos de pessoas, algumas pessoas que eu conheci, em ter participado, em ter realmente... E pessoas que realmente pensam, né, que participaram e que foram impactados. Né? Aí vem uma pergunta curiosa aqui para o professor. Para você chegar nesse nível de compreensão, né, e inclusive encabeçar esse projeto, né, trazer as pessoas para dentro do projeto, a tua história de vida deve ter sido pautada em pontos que te despertou para isso. Por exemplo, a infância do professor Tamuia. Ela foi
já sendo preparada para uma vida como a que você vive hoje, ou você teve muita facilidade, menos facilidade? A curiosidade nossa é essa, da tua história também. Então, como foi a infância do professor? Quando eu comparo a minha vida de infância com a de alguns primos, eu sei que foi uma infância privilegiada. O fato de não ter ninguém político nem poderoso na família também faz com que você tome os estudos e a educação como o único ponto de libertação e de afirmação. Você não tem ninguém nem nada que possa garantir esse processo. Então você entende que ser educado no sentido de conhecer, de se afirmar por meio da inteligência, é o único caminho que resta, né, para quem é esforçado. E aí também o meu pai teve todo o cuidado de nunca distanciar a gente da família dele e da realidade cultural também. Então eu embora estivesse estudando na cidade, em capital, eu nunca deixei de estar longos períodos em lugares que não tinha energia elétrica, que a gente sobrevivia do que produzia ali. E eu julgo isso muito positivo. Além disso, um outro fator que eu acredito que me serviu muito para entender a preciosidade que é a vida, é que eu sempre tive muita dificuldade com gripe. Então, quase sempre, doença para mim virava pneumonia e internação. Eu acho que isso é um problema comum em muitos indígenas, entendeu? Alguma coisa no sistema imunológico. Então eu adoeci, fui internado com pneumonia aguda e quase morte muitas vezes na minha infância. E aí, momentos de passar assim 30 dias ali num estado bem severo, e aquele momento ali me fazia pensar já assim, poxa, quando eu ficar bom eu vou fazer isso, aquilo, eu vou fazer milhares de coisas, né? Eu fui percebendo... não sei se é um defeito biológico, tem relação com o contato com as doenças. Sim, eu acredito que tem a migração da sua vida. Eu acredito que tem a ver com alguma disposição genética, assim, eu tenho certeza disso, e não é um ponto comum a mim. É um ponto que a gente sabe que foi ao longo do processo histórico. Mas eu quero tirar o suco disso, né? O que isso trouxe de bom. Né? Que é o seguinte, estar doente ali na infância por várias vezes me fez entender que a morte vai chegar para todo mundo e me fez entender isso de uma maneira mais breve do que os meus colegas, do que os meus amigos, que estavam todos saudáveis e brincando e muitas vezes relaxavam. Então eu fui entendendo que, rapaz, se a gente não levanta e não constrói, sim, chega um momento da vida que a própria natureza existencial programa isso. Tem gente que diz assim, um dia eu vou para essa caminhada. Dificilmente vai essa pessoa que diz, um dia eu vou. Quem não levanta do sofá e diz, eu vou fazer esse negócio mesmo, vou tomar uma decisão, ou qualquer outra coisa da vida vai deixando para depois, não faz. A vida passa, escorrega pelos dedos e o sujeito não percebe. Quando ele vai perceber, ele já está velho, sem forças de fazer nada, olha para trás e nada construiu. Então, quem adoeceu muito, ou teve alguma coisa grave, seja um acidente jovem, consegue perceber que a vida é muito preciosa, é um momento de construção, é um momento de existência que você precisa fazer algo. Se não faz, ela vai embora sem você ter feito. Você observa aí um contraponto, né, entre um lado e outro, entre você ter uma vida facilitada, né, com toda, né, regalia e tal, e uma vida que você foi testado. E as conclusões ficam diferentes. Isso. Né? Você observa muito aqui nas capitais, muitas vezes tem um apelidozinho que dão para os jovens que tem tudo, né? Filhinho de papai. Né? E é uma frasezinha que diz, né? Fulano é filhinho de papai. Eu na escola, eu tinha alguns amigos e se classificava muito. Eu não estava na rota, não estava no jogo do filhinho do papai. Né? Era do sofredor mesmo, aquele cara que tinha o da escassez. Da origem da luta. Da origem da luta, né? Isso que você fala aí é uma coisa que eu acho muito interessante. Vamos explorar bem esse tema, né? Daqui nesse episódio. Para preparar as crianças, os nossos filhos e os filhos de quem está nos assistindo aí. E eu queria registrar que eu fui filhinha de papai. Então, assim, eu sempre tive tudo. Eu fui a caçula da família e eu não tinha esforço para nada. Mas teve provavelmente uma disposição para enxergar que aquilo ali não é só vantagem. Até pela postura que você tem hoje é visível isso. Então, mas eu tive uma transição. O que houve na vida dela foi, na linha do tempo ela viveu isso, aí de um determinado momento ela tomou um tombo, né, da vida, algumas coisas aconteceram e que ela acordou, né? A gente chama de acordar para Cristo, assim,
realmente, esse modelo que eu vivi, ele me trouxe até aqui, mas ele não vai me levar a um lugar melhor. Aí teve que fazer o que a gente chama hoje na modernidade de uma mudança de mindset, né? A mentalidade e tudo. Eu tenho uma história breve e interessante sobre isso. Por favor. Eu tenho uma tia-avó, né, que ela cresceu nessa realidade de escassez, tudo. Então ela viu assim, a forma que eu tenho para estudar é ir para uma escola de freiras, né? Aí foi. Então estudou lá, essa minha tia já é falecida hoje, mas ela não queria ser freira, ela queria, na verdade, acesso à educação, a estudar, para mudar a realidade que vivia. E todo mundo acha interessante índio, mas ninguém sabe a realidade pobre e difícil que é ali. Sim. E aí, uma vez que ela estudou, saiu daquela realidade, casou. E ela queria muito ser mãe. Então ela teve 8 gestações, mas teve 8 situações de perder os filhos, né? Seja em aborto natural ou espontâneo, era o que acontecia, seja o menino nascer e morrer pequeno ainda. Caramba. E aí no 9º filho, foi uma filha na verdade, ela conseguiu fazer com que essa menina sobrevivesse. Caramba. Aí vocês têm ideia do cuidado que ela tinha com essa menina e como ela fazia tudo por essa menina. De tal maneira que a menina cresceu, se desenvolveu, sem saber o que era dor na vida nem sofrimento. E a menina se tornou um porre para todo mundo, assim, né? Eu digo para quase todo mundo, né? Sim, tô entendendo. Porque ela era de difícil traquejo, porque era muito mimada e tudo era muito acessível. E aí arranjou um namorado em determinado momento, e o namorado terminou o relacionamento com ela e ela se matou. E aí tinha 24 anos, estava com a vida nas mãos, entendeu? Fazendo uma faculdade. E aí, veja, né? O medo de perder da minha tia fez com que ela perdesse. É verdade. Né? O excesso de cuidado de tudo, tirar a pessoa as pessoas que estão nos ouvindo, que esse cara está com uma proposta de levar as pessoas para sofrer, para caminhar, para fazer isso, fazer aquilo. E aí vai entendendo um pouco por que a gente convida as pessoas para passar por algum tipo de desconforto. Né? Então, é importante. Eu vendo o seu Instagram, me chamou a atenção, né? Que você trabalha ali o autoconhecimento e os desafios que a gente vai ter. E eu fiquei com curiosidade para experimentar isso na minha vida. Porque, como eu falei, a minha vida foi muito cheia de facilidades a vida toda. Entendeu? Os poucos desafios que eu tenho, para mim, é pesado. É impactante. Ele percebe isso. Então, o equilíbrio está aqui. Porque hoje o foco, na verdade, é a história do professor aqui do Projeto Uricuri. Mas em outro momento, vocês vão sabendo. O que a Natinha está falando é uma grande verdade. Ela teve um estilo de vida diferente, bem diferente do meu. Eu já vim assim, e a seu exemplo, só não sou índio, na verdade, não tive a origem. Mas a realidade é todo mundo. Então, assim, eu vim desse berço de ser testado. E interessante. Testado, e você falando da sua tia, né, desse exemplo, né, triste até, da facilidade por conta do sofrimento que ela teve, minha mãe, inclusive, a depender dela, por incrível que pareça, né, Nata? Eu estaria em casa ainda sobre a égide dela, porque ela tem um amor grande, só que eu rompi com isso. Então, assim, ela, por ela, os filhos não sofreriam, é aquela coisa do protecionismo. Todas as mães já entendem isso como um dever, né, como uma obrigação. Interessante, né? Mas ela passa do ponto um pouco nessa questão do cuidado, sabe? Tanto que no dia que eu vou dizer a ela, eu digo, mãe, eu vou participar do projeto Uricuri Caiçara com o professor Tamoio. Ela vai ficar, então, não, meu filho, porque ela não gosta do sofrimento. Só que o sofrimento, como você também está colocando, ele faz parte. E se você não se prepara antes, o sofrimento pode ser o checkmate. Você pode ir embora porque não está preparado. O sofrimento leia-se crescimento, né, do ser humano. Isso. Uma coisa que o ser humano às vezes esquece é que ele também é animal, né? E assim como os animais, eles são criados, filhotes, para caçar. Então ele na juventude dele ele é ensinado a isso, né? Tem que estar preparado, né? E muitas vezes o ser humano ele quer pular essa etapa e proteger o filho e não levar a ele a ser um grande caçador, né? Aí dá um iPhone pro filho e coloca a Alexa no quarto. Alexa faz tudo. Daqui a pouco um futuro bem próximo. A Alexa vai virar um robô e o filho vai pedir água, vai pedir tudo e ela vai trazer e acabou. É verdade.
Eu quero ver do professor exatamente quem é a Alexa da tribo, mas tudo bem, isso é daqui a pouco. Né? Mas falando sobre essa fase, a gente vai fazer aqui, professor, meio que uma linha do tempo, certo? Aí a gente está começando a compreender melhor o seu projeto, o que você pensa, isso é muito importante. Você estava falando da sua infância, né? Que você foi precisou enfrentar essa fase que abriu sua mente já naquele momento. E passando essa fase, aí vamos lá. Você decide estar num ambiente já diferenciado, né? Já não está aldeado, como você colocou. Sim. Então, aí você decide, peraí, eu vou me fazer valer do estudo. E gostei do que você falou. Como eu não tenho herança, nem tenho um político forte, nem um sobrenome e tal, isso tem tudo a ver comigo, viu? O que é que eu vou fazer? Eu vou brincar com um adendo aqui. Tem um amigo professor que ele foi um cara muito importante na minha vida, porque ele tem basicamente a mesma idade que eu e a gente estudava numa escola. E quando a gente é novo, é como roupa de Caruaru, até ela é bonita nova, né? Então, tudo novo é bonitinho, né? Então, assim, a gente novinho ali, aí ele disse assim pra mim, o Murilo olhou pra mim e disse: você é bonitinho assim, tudo, aí você acha que amanhã o povo vai gostar de você porque você é bonitinho, você não vejo você estudando, não. Então você vai ver o que é que o povo vai fazer com você amanhã. E aquilo ali me marcou de um jeito diferente também, né? O garoto, assim, nas séries iniciais, eu disse, de fato, eu não me dedico tanto aos estudos como ele se dedica. E o Murilo era muito dedicado. A partir daquele momento, então deu uma virada de chave na minha vida. Então eu sempre eu não esqueci a fala dele, no ônibus a gente andando, e ele falou comigo assim com uma espécie de ar de raiva também, né? E aquilo foi muito marcante. Até hoje eu sou amigo do Murilo e o Murilo foi o principal responsável. É incrível, né? Como a gente que capta alguma mensagem ajuda, né? Isso, coisas verdade, que para ninguém pode ter sido importante, mas para você foi. Verdade. Né? Você captou aquela mensagem e disse, espera aí, eu tenho que mudar minha rota. E você tem o prazer de hoje, já mais velho, depois dos 40, ser feio e continuar sendo interessante para as pessoas pelo conteúdo, eu tenho que agradecer a ele, na verdade. É o que eu estou tentando fazer, né? Apesar de feio, tem alguma coisa. A gente fica feliz, tem que ter algo que chama atenção. Tem que ter algo que chama atenção. Então, aí o professor, primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente está chamando aqui professor Tamuia. É um nome diferenciado, sim. Você não encontra ele aí nos registros naturais, assim, né? Eu não sei se eu vou entrevistar ou vou bater um papo, aliás, com outras pessoas com esse nome, com Tamuia, por exemplo. De onde veio Tamuia? Só para a gente entender. Tamuia é o meu nome indígena. Entendeu? Mas isso foi um ponto comum, porque em determinado momento, veja que as palavras de origem indígena, elas não são bem vistas. Sim. Pereba, por exemplo. Pereba é ferimento. Mas se eu chamo um ferimento seu de pereba, você vai entender que eu estou colocando algum aspecto pejorativo. Né? Tanto que eu dou arengar com meus colegas, seu perebento, né? Pichain. Pichain. Pichain significa enroladinho. Enroladinho. Isso é um termo. É uma palavra indígena. Enroladinho, mas as pessoas vão entender como algo. Não, você quer chamar. Quer brigar com o outro naquela época, né? Chama cabelo de pichain. Isso, exatamente. Então, que a confusão tá de modo geral, as palavras de origem indígena, elas não são percebidas como. É tudo, na verdade, né? Não é só o indígena também, o negro também tem muito isso. Mas isso é uma construção cultural. Então, foi estratégico também num processo de dominação, tudo, né? A gente vê um outro aspecto, por exemplo, né? Quando você quer diminuir alguém, você diz que ela não sabe falar o português correto. Sim. Porque a gente nota quando um índio norte-americano fala sem muita flexão verbal. Ser índio. Mas a gente não entende quando aqui o interiorano, que tem muito peso das línguas indígenas, mesmo não sendo às vezes de origem indígena, ou às vezes aí nem sabe, mas ele vai lá e faz, nós foi, sem a mesma concordância, entendeu? Que quando apresenta nos filmes. Aí meu filho, palhaço, porque no tupi também não tinha o som de L, esse fonema não existia. Então no português do Brasil as pessoas suprimem, né, o L, mulher, entendeu? Então, por quê? Isso ainda é uma influência indígena. Então tudo foi feito para a desconstrução das línguas. E aí uma das coisas também era o batismo. Então, você batizava o sujeito e geralmente dava o nome do santo do dia. E se tornou um tanto meio que proibido
batizar com os nomes indígenas. Por exemplo, você já deve ter visto alguém com o sobrenome Camarão, outros com o sobrenome Arco Verde. Todos os que têm o sobrenome Camarão são descendentes de um índio que existia aqui no Nordeste, que inclusive teve um desempenho muito grande na Batalha dos Guararapes ali, que era o Felipe Camarão, né, que era o índio Poti, na verdade. Entende? Então ele teve um papel muito importante. Quando foi batizado, passou-se a chamar Felipe Camarão. Entende? Certo. Outros passaram a ter o sobrenome da Silva, dos Santos. Então é quase impossível no Brasil quem tem o sobrenome Silva e Santos não ser também de ascendência indígena. Do mesmo modo, os Cavalcantes, entendeu? O primeiro casal Cavalcante foi fruto de casamento, entendeu? Da Muíra com o irmão da Brites de Albuquerque. Então, eles casaram e ali os Cavalcantes que nasceram no Brasil são frutos dessa miscigenação. Ah, professor Tamboia, eu descobri agora porque minha sogra é tão brava. Sônia Teu Cavalcante. sogro, teu sogro, amor. Família Cavalcante. Teu sogro. O Cavalcante. Ah, ela é herdou dele. Não, ela não tem Cavalcante, já é. Sônia Cavalcante. Não, é Sônia Cavalcante. Desde quando? Já? É, eu que batizei, pronto. O Tamuia vem dessa realidade, né? Porque assim, aí veja, é muito comum, hoje mais não, eu já batizei meus filhos todos com nomes indígenas, e isso tem acontecido também nos aldeamentos do Nordeste, Ah, tá. mas até a minha geração e antes dela, geralmente se dava um nome português, equivalente a um santo ou a recomendação da igreja, e nos rituais, no evento, chamava pelo nome indígena. Indígena. Então, no português, professor Tamuia é o Gesso. Gerson. Pô, só preciso saber desse momento. Gesso que é um nome hebraico, é o filho de Moisés. Mas peraí, eu me perdi um pouco. Então, Tamuia é em homenagem a quê? Tamuia não é homenagem, Tamuia é um nome nome que indígena. significa mais velho. Ah, tá. Entendeu? Porque quando eu era garota, diziam que eu nasci velho, né? Que eu falo muito, que Mas eu... não tem cara de velho mesmo. E assim, esse me fala igual um velho, não Entendi. gosta das coisas que jovem gosta, não sei o quê, aí pronto. Aí chamavam Tamuia, né? Então estamos aqui, o TheCast hoje está gravando aqui com o professor Tamuia, que no português também está lá, professor Gerson, mas aqui é Tamuia mesmo, está isso. batizado. Com o seu projeto Uricuri Caiçara, muito bom. Então aí na decisão do que seguir, Tamuia passou a infância, viveu tal, vamos decidir agora que profissão e tal. Aí a sua primeira escolha para você hoje estar ensinando na universidade, qual foi a profissão que você primeiro Eu acreditava muito que era para ser padre. Opa! Foi, rapaz. Eu entrei no seminário, tudo. Olha aí, então. Esse é um índio muito eclético. Né? É um índio que ele nasce com um pensamento mais efervescente. Aí vamos lá, o professor Tamuia, se não fosse professor, era padre. Aí tava aqui. Eu participava dos grupos jovens da igreja, Certo. tudo. Então E o você frequentava a igreja? Isso, a igreja católica na católica. época, tinha os grupos jovens. Sim. E tinha muito, aí participava dos encontros vocacionais, tudo, e aí acreditava muito que Entendi. tinha esse direcionamento, né? E aí depois eu tive... Chegou a fazer teologia? Sim. Então, Comecei teologia, bateu na trave. terminei fora, já saí do seminário e fui terminar teologia, né? entendi. Fora, né? E Peraí, você chegou aí pro seminário para ser. sim, ser mas padre? não demorei, né? Aqui em Maceió foi Aqui professor. em Maceió, seminário arquidiocesano, Muito entendeu? bom, muito E bom. depois saí, e daí fui estudar teologia Eu ia no perguntar- seminário, mas fora, Tá entendeu? entendendo. Eu ia perguntar, mas eu não vou perguntar, só vou dizer a pergunta que eu faria, vai ficar no ar aí. Certo. Por que foi que o professor Tamuia desistiu de ser padre, né? Eu entrei em conflito de fé, na verdade, né? Conflito de fé. Entendi. Então, o fato de já ter, na verdade, essa ligação indígena, aí eu comecei a ter uma outra compreensão, não pejorativa do cristianismo, Sim. mas comecei a perceber que as religiões, elas têm adendos culturais muito fortes. E daí eu comecei a fazer uma leitura diferente também do processo, Entendi, do entendeu? processo. Do que apropriadamente só ensinava, né? Porque ensina uma coisa, tem aquele ensinamento, seja que linha for. Eu queria dizer assim, eu sou Porque- grato demais ao cristianismo e sempre os meus filhos eu procuro matriculá-los em escolas religiosas. Porque a formação que dá de caráter, tudo, eu acho muito positivo. Quem vive falando mal de sistemas religiosos, eu acho que não tem, às vezes, uma compreensão clara da proposta. Como religião é uma coisa que é semelhante a qualquer outro
movimento que tem a gente, então a gente vai ter as coisas de gente. Sim. As invejas, os mal interesses, as coisas. Mas a proposta em si é extremamente positiva, que é você fazer a construção do melhoramento do sujeito, das virtudes, entendeu? Sim. E conduzi-lo para um caminho benevolente. Então, paz na terra, né, aos homens de boa vontade. Boa. Então, vamos em frente. Ô, professor, e uma curiosidade, essa opção de ser padre, assim, foi você mesmo que quis assim, ou foi seus pais, sua mãe? Não, meus pais, que eles... queria... Eu, em um momento da minha vida, até fiquei me questionando e reclamando, assim. Meu pai deveria ter me influenciado mais para eu ir para outra direção, né? Mas é muito... Entendi. Sempre houve um Foi respeito muito muito grande à liberdade. Entende? Então, minha avó que dizia, não vejo você com cara de quem é padre, não, meu filho, me perdoe, não estou falando para ele ofender, mas aí depois eu tive uns sonhos que você não vai ser padre. Eu estava assim, isso é a história da senhora. Eu não vejo você com cara de padre. E aí que sua avó estava certa, né? Estava. Experiente, né? Ela com essa história de Índia, disse que tinha uns sonhos reveladores que via as coisas, né? Entendi. Então, nesses sonhos, eu não vejo você não padre, não. E ela também tem origem indígena, né? Também. Dos dois lados, tanto do pai como da mãe. As avós, sim. As avós, sim. E do avô, só o paterno. Só o paterno. Então, aí você decidiu, no caso, abdicou da linha da teologia, Concluiu, né? Isso. Então, abdicou de seguir no sentido de ser padre. Isso, né? Aí você decidiu ir para outro caminho. Aí eu estudei bastante, aí fiz na época, vestibular, e fiz uma pontuação muito boa até no vestibular, que dava para escolher o curso, né? Mas eu tive um sonho, certo. E eu acreditei muito nesse sonho naquele momento, de que era um chamado, né, uma vocação ir para psicologia. Certo. Né? Psicologia e filosofia, era para se direcionar para isso. E aí eu fui, né? Engraçado que depois eu encontrei um colega que estudou comigo, ele médico da área de neurociência, na neurologia, ele se formou. E aí ele me falou que fazia uma média de 70 consultas num dia e cobrava R$300 cada consulta naquela época, né? Eu fiz os cálculos, o cara faz R$21 mil por dia e eu senti inveja dele, né? Eu disse, rapaz, eu acho que eu fiz uma escolha ruim. Mas o que eu... Com essa conta também, nós vamos desistir. Eu falei, é verdade. Então, mas aí o que acontece? A vida... E aí a gente tem que ter essa clareza, a gente não pode basear a felicidade somente na questão do recurso financeiro. É verdade. Então, quando eu olho a minha vida, eu sei que eu vivo muito feliz e muito bem. Todos os meus filhos são saudáveis, eu gozo de boa saúde, entende? Sim. Eu tenho liberdade para ir e vir, eu tenho tudo que precisa para que eu seja feliz. Até inimigos, né, que faz com que você fique alerta também, né? Então, até isso, né, você fica atento. Assim, eu não tenho inimigo, você pode não saber, mas tem gente te invejando. Se a tua vida está tudo bem. Não tem a menor dúvida. Tem gente ali que está. Os contrapontos. Mas a pergunta vai ser redundante, mas eu faço. Hoje o professor Tamuio é um homem feliz. Eu considero. Eu digo que a felicidade não é uma coisa que vem gratuitamente. Você tem que construir, tem que saber apreciar o que possui. Porque a gente tem uma tendência a não valorizar o que está posto para a gente. A gente sempre num comportamento de busca do que falta e olhando o que poderia ser, né, pelo externo. E aí a gente também encontrar gozo dentro da realidade que você está inserido, eu acho que isso é uma vitória. Uma vitória. Então, eu digo sempre assim, você pode me soltar numa mata, eu vou conseguir ser feliz ali dentro daquela realidade. Não que eu não vá construir, não vá transformar a natureza, eu vou construir, vou transformar, vou lutar, mas eu vou ser feliz com aqueles recursos. Eu dou aula de fundamentos biológicos e uma coisa que os alunos falam, professor, mas fulano é feliz? Eu digo, olha, quando você entrevista pessoas de tribos primitivas, que não têm acesso à TV, meios de comunicação, e você pergunta se aquelas pessoas são felizes, elas sempre respondem que sim, porque tem tudo que precisam para viver. Verdade. Mas quando você coloca uma TV, aí você vê muita gente infeliz ali dentro e dizendo que está infeliz, porque elas passam a desejar as coisas que são apresentadas na TV. Então, um grande elemento de infelicidade das pessoas é olhar a vida dos outros e desejar ser os outros e não serem elas mesmas, se realizarem dentro da realidade delas. Não se sentir inclusa no contexto que é a sua realidade. Até o conceito de alienação também, quando você gosta de uma música
que é produzida sem instrumentos da sua realidade. Sim. Quando você canta uma letra que não fala dos pássaros e dos animais da sua realidade. E a gente que é indígena, a gente tenta valorizar isso, né? Então, se eu estou aqui, aí meu filho nasceu, eu dou uma blusa de elefantinho, de girafinha, de leão, e são animais que nem existem na nossa fauna, né? Aqui, Eu estou alienando já desde pequenininho, estou apresentando uma realidade que não é a Entendi. daquela pessoa ali. E aí a gente tem produzido uma sociedade que é isso o tempo todo, que é desejar o externo. Então, a gente nunca se torna centro por isso, a gente sempre fica sendo periferia. Eu digo centro porque o centro é o que produz e os outros ficam circulando. Poxa, que fantástico, né? Quando o pessoal olha o TheCast, assim, eu vou ouvir o TheCast, que o TheCast tem algo para mim. O TheCast é centro. Sim. E você fica. Então a gente circula entre centro e periferia. Mas a gente, enquanto nação, enquanto sociedade, tem que ser centro em algum momento também. Centro, Senão... principalmente da sua vida, né? Exato. Da própria vida. E eu acho que os acessos que hoje existem, ao tempo que facilita, ele também complica muito. Porque as pessoas se acomodam. E existe um processo perigoso que é quando você começa a ter qualquer perda. Você tem um gostinho de ter, né, de estar ali bem dentro daquela realidade que lhe apresenta, né? Você às vezes lutou tanto e quando você perde, aí é onde acontece muita gente que entra hoje o processo de degradação mental, né? Sim. As pessoas cada vez mais problemas psicológicos, cada vez mais com a crise de ansiedade, depressão, pânico, enfim. Sem saber como lidar com isso, Sem né? saber como lidar com tem isso. O José de Alencar, que é um escritor muito utilizado, ele escreveu muitas obras associadas à questão indígena. E o Birajara, o Guarani, são obras bem conhecidas. Numa das introduções do livro dele, ele está explicando sobre a questão das línguas, da terra nativa do Brasil, e ele fala assim, aquele que não conhece essa realidade da sua terra, é o estrangeiro em sua própria terra natal. Verdade. E, veja, o homem ele tende a isso, a sempre olhar o fora. Olhar o Instagram, o quê? Um instrumento que na maior parte dos casos está ali para despertar a inveja das pessoas. Olha, muita gente usa como um instrumento produtivo. Sim, YouTube, mas a maioria é para mas a maior inveja parte é mesmo. só para coloca romances e coisas até inexistentes, né? A preocupação em ter um namorado e apresentar socialmente é mais para postar no Instagram e ser visto muito mais do que viver uma vida tranquila e boa. Isso é preocupante. Eu vou falar sobre o projeto Licuri Caiçara, mas eu vou fazer uma pergunta bem engraçada até. Os índios hoje, atualmente, usam muito o Instagram? Rapaz, você acredita que até as comunidades isoladas do Amazonas, eles muitas vezes têm contato com... Eles usam esses instrumentos, por quê? Porque desde a época do governo PT, ele foi colocando antenas, não é? Sim. Nas aldeias para poder dar acesso a esse pessoal, a essas Entendi. redes de comunicação. E na maior parte dos casos até sem uma preparação interna. Entendi. Então o que você tem... de índio hoje usando esses instrumentos não da maneira mais adequada é muito grande. É impressionante isso, né? Porque imagina a mente de quem não se relaciona com uma determinada ferramenta e passa a se relacionar, né? Mas foi mais uma curiosidade, né? Mas é uma curiosidade salutar, porque quem não para pensar o que é o Estado enquanto bloco de organização, substitui a ideia de Deus pelo Estado. Entende? Então, existe um bloco ideológico que faz muito isso. Não vou entrar em detalhes, mas o Estado é uma espécie de Deus, é o que vai defender, vai ser a segurança, é o que vai gerenciar as famílias, é tudo o Estado. E o Estado, na verdade, ele não é isso. O Estado, todo o recurso do Estado é retirado à força de quem trabalha, de quem constrói a sociedade. E aí, quando ele entra numa comunidade indígena ou num projeto desses assim, nem sempre é para fazer o bem. Ele está preocupado em não haver rupturas dentro da sociedade. E aí ele entra dando sempre um viés de integração. E essa integração nem sempre é feita da melhor maneira possível. A maior parte não é mesmo feita. Exato. Quando feita é a forma de desvirtuar. Exato. Mas paciência. Exato. O que a gente observa, e seja para as tribos, e seja para outros povos ou não, é que a tecnologia chegou. Isso, né? não Isso tem como fugir. E o Estado, como provedor de tudo, jamais. Né? Porque termina que o universo de cada pessoa é impenetrável, cada pessoa com suas experiências. Eu tiro um exemplo rápido, não é bem o nosso foco aqui, mas existia um líder indígena chavante chamado Apoena,
e ele coordenou uma ação que foi muito inteligente. Os Chavantes até então era um grupo isolado, ele pegou 7 crianças do aldeamento e deu para sertanistas criarem essas crianças indígenas, com a obrigatoriedade de eles sempre trazerem essas crianças em períodos de feriados e de rituais indígenas. A ideia era fazer com que essas crianças aprendessem as línguas não indígenas, a língua português, e aprendessem também a cultura, e essas crianças se tornaram líderes ou pessoas de articulação com a comunidade não indígena. Entendi. Com isso, se conseguiu fazer um equilíbrio muito grande dos Chavantes e a manutenção da cultura Chavante, mesmo nesse processo de integração. Entendi. Então, houve um preparatório. Houve, chamam esse processo de estratégia Chavante. Entendi. Tem até um documentário muito bem produzido em torno disso, que eu aconselho todos que puderem assistir. Boa. O professor Tamuia, aí vamos falar um pouquinho sobre o projeto Ouricuri Caiçara, né? A base para o nosso entendimento, eu acho que você já foi bem colocado aqui, né, Renata? Nesse contexto da sua história, um pouco da sua história de vida, do seu berço. Então nasce o projeto Ouricuri Caiçara, que tem, pelo que eu percebo, uma crescente. Ele está crescendo, né? Cada ano você vai... Então, o momento em que você considerou que o projeto Ouricuri Caiçara nasceu de fato e de direito, qual foi? Num primeiro momento, eu acho que até 2010, a gente tinha só uma ideia de fazer com um grupo de amigos, né? Boa. A partir de 2010, o volume de pessoas participando era tão grande e a responsabilidade de levar essas pessoas para mato, para uma caminhada, começou também a pesar. A gente viu que não dava para fazer isso como um processo tão aberto. Em 2013, por exemplo, teve um evento que foi marcante, que a gente organizava, na verdade, o evento e fazia. E aí eu lembro que quando chegou lá no Rio Pessinunga, o pessoal foi tomar banho no rio e o peixe-boi apareceu. Ninguém tocou no peixe-boi, ninguém pegou no peixe-boi. Entendeu, né? Aí fotografaram lá o peixe-boi. E fotografaram o peixe-boi e depois chegou uma multa para mim dizendo que eu havia molestado o peixe-boi. Mas eu nem no Rio entrei, entendo? Mas me colocaram como líder do evento. Sim. Ninguém tocou no peixe-boi, mas mesmo assim isso ficou. E foi uma multa alta, né? Eu girava na época em torno de quase 6 mil reais. Entendi. Eu disse, rapaz, aquilo ali me deixou muito entristecido, mas... Imagina. Bom, era como os órgãos ambientais funcionavam. Muita gente vê os órgãos ambientais às vezes como sendo uma coisa positiva, mas ele tem um viés bem malvado de não avaliar às vezes as coisas e nem as realidades culturais. A gente está no Rio Pessinunga muito antes, entendeu, de existir esses órgãos. Entendi. Da maneira que nunca a gente fez mal a esses animais. E ninguém mexeu o peixe, pegaram? Ninguém pegou? Não houve nada disso, né? Tava lá, ele que apareceu, o peixe-boi lá, já por hábito de outras pessoas. Aí foi algum movimento de outras coisas que levou a isso. Sim. Mas o ponto que eu quero chegar é que isso tudo levou a gente a entender que o Ouricuri precisava ser um movimento organizado, com uma empresa registrada, com tudo certinho, para que a gente pudesse oferecer uma certa segurança. Hoje, quem vai para o Ouricuri, a gente faz seguro de todo mundo, seguro de vida mesmo de todo mundo, entendeu? Entendi. Por isso que tem um custo, a gente dá uniforme para todo mundo, certo. A gente dá uma segurança médica para todo mundo, vai um médico acompanhando a gente, que é um dos organizadores também, entende? Dá segurança armada para que o camarada vá. E saiba, não é segurança armada que o jeito do rifle do lado aparecendo, mas a gente tem uma equipe de segurança que está ali presente no evento, entendeu? Tem os carros de apoio, tem toda uma infraestrutura que está ali, porque o que a gente quer é que a pessoa se desafie, que a pessoa perceba que o esforço, que a construção é algo positivo. Eu vou colocar um adendo. Eu, em determinado momento, comprei um terreno na Barra Nova e estava de férias. E como eu venho dessa realidade de construir, aí eu fui lá e disse, poxa, eu estou sem fazer nada, eu vou cavar o alicerce aqui do muro da casa, e comecei a cavar. Parou um carro ali do lado da Barra Nova, eu comprei num lugar nobre, né? E o cara disse assim, quem comprou esse terreno? Eu disse, fui eu. E por que peste está cavando o alicerce? É como se o ter recurso não pudesse estar associado ao você mesmo construir a coisa. Isso é um... Então... Né, é feito a dona da casa, tá na cozinha, né? Você, em determinado nível, né? Aí já tem quem critique, acha que não, por que não? É nada demais ela tá lá na cozinha. Isso, exatamente. É como se houvesse uma associação, né? Isso é cultural. É cultural. E aí o Ouricuri está justamente quebrando isso, mostrando que as pessoas podem construir. Né? E construir, que eu estou dizendo, não é só construção, é construção de vida, né? No todo. Então essa é a proposta. Foi a partir daí que o Ouricuri começou a se organizar melhor.
Em 2013, eu estava muito associado a ele como um projeto de extensão da universidade, que não dava recursos, então eu comecei a fazer o Ouricuri cobrando uma taxa fora para organizar o evento, e o evento daí por diante, 2013, ele foi ganhando o perfil que a gente tem melhorado até hoje. Muito bom. E a prática, se a gente fosse fazer aqui uma conjectura do percurso, né, para a gente ter uma noção. Eu inclusive, fiquei interessado. A minha esposa, tô ouvindo pela primeira vez ela dizer que quer participar de um movimento como esse. Eu tentei acampar, um simples acampamento, num ambiente bem legal, assim, que já era próprio para acampar, uma barraca nova, tal. Chegou lá, ela deu uma crise de choro e fez eu voltar, e eu fiquei frustrado. Eu acho que eu encontrei a pessoa certa, viu, Natinha? Ele não soube fazer. Hoje era minha não acusa. vê o detalhe aqui. Era minha acusa, mas maravilha. Isso foi um fato. A gente brinca assim, mas foi Ele um fato. levou o celular, levou... Não, celular, tecnológica, tá aqui. Aqui é mais 500, né? Então, acampamento Nutella, né? Foi. Acampamento Nutella. É uma palavra que eu quero usar, inclusive, já que você falou em Nutella, quando a Natinha falou aqui, obviamente inconsciente, mas ela perguntou assim, e esse passeio? Aí a palavra passeio veio, obviamente, que... e a minha pergunta já vai nesse sentido. O que diferencia o trajeto do projeto de Ouricuri Caiçara com o passeio, né? Qual a diferença dele para um passeio? Eu diria que o passeio ele prima principalmente a experiência dentro de uma realidade de conforto, né? Dentro do confortável. A gente está trabalhando uma outra perspectiva, que é o desconforto como uma lição de vida. E aí as pessoas podem dizer assim, mas e precisa ter o desconforto? Eu vou explicar isso de uma maneira bem detalhada para o pessoal não desligar o podcast antes de dizer, esse cara é um idiota, né? Assim, todas as pessoas grandes que a gente tem, que fizeram história, que marcaram, eu não tenho como dizer assim, o Ouricuri vai fazer isso na sua vida, mas eu tenho como garantir que todas as pessoas que foram grandes na história, que marcaram, elas antes passaram por muito desconforto. E aqueles que não passaram por esse desconforto, porque a vida os obrigou, eles se obrigaram a isso. Tem grandes líderes religiosos que sempre antes de começar a sua missão religiosa, voluntariamente, quando a vida já não machucou eles voluntariamente fizeram longos períodos de jejum, foram para desertos, e a partir dali eles inauguraram a vida dele de transformação de outros seres humanos. Então eu digo sempre assim, o Ouricuri é Ouricuri e tal, isso e aquilo, mas a gente de fato cobra hoje um valor para garantir toda essa infraestrutura de segurança, são coisas que estão por trás, que o sujeito às vezes não tem noção, mas o que a gente quer de fato é a transformação do sujeito ali. Tanto é que a gente faz as aberturas para outras pessoas que a gente sabe que são compromissadas com a vida, entende? Que às vezes não está em condições de pagar ali o valor para participar do evento. Então a gente tem lá um pessoal que voluntariamente trabalha como assistente social do grupo, que analisa e que a gente... O que a gente quer? Pessoas que tenham de fato essa vontade de impactar a própria vida, de impactar a vida de outras pessoas. E a gente não fala de mudança global, de mudança do mundo. A gente fala só para você forrar sua cama. Entende? Comece a mudança por você, na sua casa, no que você pode fazer lavando seu prato, no seu cotidiano. Antes de você reclamar do mundo, do todo, entende? Tire o prato da mesa, pode terminar a comida. Contribuir de alguma forma, porque eu falo isso assim, que às vezes existe uma divisão, entendeu? Assim, um exemplo, o sujeito às vezes ele vai ser um responsável por trazer mais recursos ali. Não que isso... mas aí ele se esforça, ele pensa mais sobre aquilo ali. Um exemplo, minha companheira disse assim, Gerson, eu vou arranjar uma pessoa para trabalhar aqui porque eu estou fazendo muita coisa que é rotina e aí eu não estou conseguindo me desligar para pensar nos projetos que eu preciso. Sim. Eu estou plenamente de acordo com isso. Mas se ela não fizesse esses projetos e se ela não precisasse desse tempo para elaborar, sim. Eu sou muito claro, não faz sentido. É a mesma coisa a minha pessoa. Sim. Tem coisas que eu estou fazendo ali que é trabalho pesado, de lavoura ou de outra coisa, que é uma rotina que precisa ser feita. E que eu preciso muitas vezes parar como professor da universidade para refletir e pensar coisas que naquele trabalho ali, sendo uma obrigação de rotina, não dá para ser feito. Então, eu defendo muito que o casal, na verdade, se ajuste, porque
Hoje tem as disputas, às vezes, né, de casais, assim, mas ele é homem, não faz isso, ela é mulher, faz aquilo. E aí tem também o cara aproveitador, que ele pega o cara e a mulher, que pega o melhor dos dois mundos, que a mulher, ela é feminista, para dizer que o cara tem que fazer as coisas dentro de casa, mas quando sai para pagar o jantar, ela quer que ele pague. Ele quer que quando alguém faça barulho ali para invadir a casa, ele vá primeiro para morrer. Quando alguma coisa acontecer então, veja, ela continua, na verdade, numa mentalidade tradicional e exigindo o feminismo daquilo que agrada a ela. E tem o cara também que é assim, que ele vai dizer que ele é feminista, que ele defende que a mulher contribua financeiramente, tá, mas dentro de casa ele também quer todo o conforto, do mundo tradicional. Então ninguém quer pagar a conta, na verdade. E aí a proposta, quando a gente está fazendo, de modo geral, Doricuri, é que quando todo mundo entende que pode dar o seu melhor sem responsabilizar e culpar os outros, aí por si só, entendeu? Você já vai construindo um ambiente melhor para todo mundo. E eu vou colocar assim, minha avó foi uma pessoa marcante para minha vida, porque ela nunca precisou que ninguém pedisse para fazer nada. Ela fazia o máximo para as pessoas. E aquilo ali fazia com que todo mundo quisesse também cuidar um pouco dela. Não, e ela levava a mensagem através do exemplo, né? Isso. Porque a palavra, ela pode até ajudar, mas o exemplo arrasta mesmo, Isso, né? exatamente. E como você colocou, a questão de ser útil, ter a consciência de dar o seu melhor. E aí tem um enquadramento disso. Por exemplo, o professor Tamuio um dia cavou um alicerce. Estava lá e tal. Foi possível. Agora, pelos afazeres, você não vai estar cavando alicerce todo dia. Né? Exato. Eu estava de férias. Estava de férias, então você vai pesquisar, tem outros afazeres. Eu acho que dentro de casa tem a mesma situação. Por exemplo, a mulher que ela não está geralmente na cozinha fazendo as coisas porque ela tem outro compromisso, ela tem uma atividade fora, como a sua esposa também colocou para você. E o homem também. Agora eu penso se no caso os dois estão de férias ou estão podendo, ou não tem ninguém que faça, vai lá e faz e ajuda, dá o seu melhor, contribui. Do contrário também, só para fantasiar, porque o que acontece hoje, muitas vezes, é uma fantasia, né? É o cara que vai dar onde que ajuda, porque eu lavo o prato, não sei o que é para dar manchete, né? E dizer que ajuda. E a mulher também, então, assim, eu acho que o realismo prático, eu acho que o projeto, a proposta do Uricuri, ele passa a ser importante, a minha visão é quando você começa a imaginar da mudança do eu. Do seu mundo, não é do mundo dos outros. Isso, né? E que toda mulher mesmo contribui para que mude o mundo, mais essa contribuição. E toda mulher, às vezes a mulher está ali dizendo assim, fulano não ajuda nos pratos, sei o quê, e nisso, naquilo, mas às vezes é um discurso pronto também, que todo mundo coloca. Se a gente para analisar, e diz, o cara não gosta de lavar prato, não gosta de fazer isso, mas ele faz outras coisas, que é uma relação de troca. Eu acho que a gente se sente injustiçado quando a gente sente que só a gente está fazendo. Sim. Estou falando como, não sou mulher, mas assim, até a mulher, se ela percebe que o cara dá a contrapartida de uma outra maneira, eu estou dizendo isso que eu já fiz muito trabalho clínico, e que o cara chega, o cara dá a cota, além da cota, e o outro lado só puxa também. E às vezes a mulher que dá a cota, além da cota, e o outro lado só puxa. Aí o que magoa o ser humano é essa sensação de que você faz mais do que o outro, e nem o outro reconhece, ou nem faz nada também. E aí, quando você consegue dar um equilíbrio no processo, mesmo que sejam atividades diferentes, mas você percebe que o outro, ele colabora de alguma maneira para a manutenção do casal, dos filhos, isso também é tranquilizador. Eu acho que esse é o ponto-chave. Eita. Gostou, Gostei. Não, a gente brinca, né? Isso não é problema nosso, até porque também, do mesmo jeito que ele trabalha fora, eu tenho meus compromissos e a gente chega junto em casa. Há um equilíbrio. A gente tem quem ajuda. Enfim, mas aí às vezes eu brinco com ele, né? Que ele. Às vezes a gente tá só em casa, né? Ele não tira o pratinho da mesa. É brincadeira, aí eu levo isso na graça. Dia, né? E eu fico brincando com ele, né? Aí ele fica deitado na rede, eu digo, bonitinho você aí deitado. Mas ele é bonzinho, ele me ajuda. A máxima é essa. Ele é muito bom. É como você diz, ele tem tantas coisas boas que não é às vezes uma besteira dessa. Contrapartida, né? Compensa, não é verdade? Que é o que faz, eu tenho certeza, você já tem uma convivência de longos períodos. Temos. A gente já não tá, a minha idade também do mesmo modo, a gente não tá mais ali movido por aquele desejo e emoção da juventude. Isso que a gente ensina as pessoas. A gente vai
tá com as pessoas pelo que as pessoas vão demonstrando no cotidiano. Sim. Né? A capacidade de trabalhar, de fazer, de somar com um bem comum, com um projeto maior de vida, eu digo, né? Com os filhos. Então, isso é que vai fazendo você ficar encantado com a outra pessoa e valorizar a outra pessoa. Professor Tamuia tem apoio da família para o projeto Oricuri Caiçara? Total. Total. Até dos primos, entendeu? Que muitas vezes vêm para somar, para contribuir com o projeto aí. Ô, professor, e esse projeto? São 5 dias, são 5 noites? De caminhada, 5 dias e 5 noites. 5 dias e 5 noites, assim. Esse é o tempo suficiente para a gente repensar na nossa vida e mudarmos? Eu penso que é um start. Um start que Sim. você vai ali. Porque pensar sobre a vida deve ser um processo continuado. Né? A gente tem que dar cada ação, às vezes uma palavra que a gente dá com o filho, Sim. com o companheiro, com a companheira, Um com livro que você lê. o trabalho, tudo. A gente está o tempo todo sempre pensando em ser assertivo, ser ponderado, ser uma pessoa melhor. Quem não tem essa preocupação, aí vai para uma outra categoria, né? Eu digo sempre, aves de mesma plumagem voam juntas, né? Então, a pessoa que não quer viver do roubo, que não quer viver de coisas injustas, ela vai procurar uma conformidade, ela tem uma preocupação em ter uma lógica existencial reflexiva. As pessoas que não estão preocupadas com isso, então elas não vão refletir, elas são mecânicas, elas fazem o que a massa faz ou o que alguém manda elas fazerem. Então, só faz sentido o que eu estou falando aqui para as pessoas que são reflexivas. Então, os 5 dias, eles são um bom start. Mas só é Oricuri? Não. Isso pode ser no movimento religioso dela, num retiro que ela faça no carnaval dela. Sim. Entendeu? Pulando o carnaval, acho mais difícil a pessoa conseguir fazer essa reflexão. Tomando cachaça, né? Bebo. Mas quando ela faz um retiro, isso eu quero destacar sem nenhum medo, assim. O que a gente faz no Oricuri, todos os povos e todas as culturas fazem de alguma maneira, de uma maneira diferente, mas fazem. Sim. Que é convidar o sujeito à reflexão, a experimentar a batalha da vida. Né? Geralmente são pessoas de que idade que mais te procuram? Tem isso? Tem sim. Olha, o Oricuri já foram pessoas de 80 anos participar e conseguiram. E já teve gente ali de 18 anos malhado, super atleta, que não conseguiu concluir. Entendi. Entende? Porque é um fator psicológico de a pessoa for abrir um calo. A partir de que idade você aconselha? Eu só permito maiores de idade. Menor de idade tem que ir com a presença dos pais. Aí, Matheus vai. até com 13 anos, 14 anos, 10 anos... 12 anos você aconselha? Pode ir, Vai. desde que o pai ou a mãe vá, Certo. porque a gente e se responsabilize por ele, entendeu? Aí não tem problema nenhum essa criança participar. Entendi. Eu tenho filhos de 7 anos que já foram, entendeu? Para o de mata, até os bebês já foram, entendeu? Mas a mãe tá lá, alguém tá lá para cuidar deles, entendeu? Então, Bom, eu vou falar bem mais ainda sobre o projeto Oricuri Caiçara. Você falou em filhos, o professor Oricuri hoje tem quantos filhos? poucos. Menos do que os dedos dos pés e das mãos juntas e mais do que só os dedos das mãos. Caramba, Nata, tu arrisca dizer, Natinha? Quantos filhos o professor tem? 12. Eu tenho 11 filhos, 11 filhos. 11 filhos. 11 filhos. Como disse meu amigo Tom, é o time, né? É um time de futebol, com goleiro e tudo. Então dá a entender que não tem televisão na sua casa. Tem. Professor Tamuia é um homem moderno, estudioso, né? Que tem as origens indígenas, mas ele manteve essa tradição aí, Tom. 11 filhos. Mas falando sério, é a maioria homem? A maioria... São 6 homens e 5 mulheres. 6 homens e 5 mulheres. 6 homens e 5 mulheres. Muito bom. Desafio você orientar, ensinar e tal, ter essa postura reflexiva, porque você trabalha com... Você ensina, por sinal, né? A gente ser reflexivo. Qual é o desafio de educar 11 filhos? Eu penso que todo mundo que tem muitos filhos sempre pensa nos filhos como uma espécie de irmandade, de fraternidade, que eles sempre vão se dar bem. A realidade prática é que não é isso. Eles disputam entre eles, eles brigam, eles tomam coisas um dos outros, eles tentam tirar proveito um do outro. E isso faz com que a gente vá entendendo que é a natureza humana que é isso. Você está falando de pessoas que carregam a sua natureza. Sim. E você não quer isso em você, mas você vê isso em parte de você que é um filho. Um filho é uma parte nossa.
E aí você vai entendendo que tem que ter um papel educador no processo. E mesmo esse papel educador, por exemplo, se eu defendo a igualdade, eu posso suprimir a liberdade, sem perceber. Eu acho que estou num bom caminho defendendo a igualdade entre todos eles, e eu acabo suprimindo a liberdade de cada um se afirmar do jeito que acha melhor. Se eu dou liberdade demais, eu posso fazer com que um engula o outro e não perceber. Então, a gente não tem como fugir desse fardo da consciência, de estar sempre analisando e reanalisando o que a gente faz. E perceber, eu falo isso assim, as pessoas às vezes adotam Rousseau, né, como uma referência. O homem é bom, a sociedade o corrompe. Rousseau era um idiota para mim. Um idiota que, quando a gente analisa o fator histórico, o que ele fez com os próprios filhos, a lógica, a maneira que ele se conduziu na vida. Então, eu falo idiota no sentido mais radical da palavra. Porque os homens não nascem bons. A gente entende que a bondade é muito mais difícil do que a maldade. A gente tem que educar as pessoas para que elas sejam boas, para que ela respeite o espaço do outro, para que ele respeite o que o outro construiu com luta, com trabalho. E isso é muito difícil. Então, a sociedade, na verdade, ela corrompe quando ela negligencia a educação, quando ela negligencia o acompanhamento dos filhos. A sociedade fala muito no seguinte, né? Às vezes tem 2, 3 filhos e fala, eu criei um igual ao outro, não sei o que tal, e por que ele dá tanto trabalho, não sei o que. Você acredita nessa tese aí? Que criei Não, um acho igual que dá ao outro? para criar igual, e as pessoas também, mesmo sendo filhos, quem tem mais de um filho sabe disso, que eles têm naturezas diferentes. Eu tenho um filho que com 5 meses, é impressionante até para mim, 5 meses, ele começou a dar os passos para andar mesmo. 7 meses ele corria. Entende? Ele tem 2 anos hoje, fala numa linguagem claríssima, extremamente inteligente, dá nó nos outros mais velhos. Diga aí. Aí eu tenho um outro que já está com 11 meses e não anda, nem se equilibra em pé ainda. E está normal, está dentro das fases do desenvolvimento, está acompanhando tudo certinho. O outro é que avançou demais. Entende? E as circunstâncias, e aí veja, é mesmo pai, mesma mãe, mas mesmo assim... Peraí, hoje você tem um filho de 5 meses. 7 meses. Não, quando De tinha... 11 meses eu tenho um filho. Quando tinha? Ou Não, você tem hoje? Hoje um filho de 11 meses e um que tem 2 anos. Certo? Quando tinha 7 meses... Esse de 2 anos, quando ele tinha 7 meses... Você botar conta, né? Esse de 2 anos, quando ele tinha 7 meses, ele já corria. É verdade. Ele começou a dar os primeiros passos, a andar, se equilibrar com 5 meses. Eu mesmo ficava impressionado. Que velocidade desse menino. E quando você a compara com os outros, né, ali, né? Tu consegue ter moral aí, exercer a paternidade dentro dos limites, lógico, como pai, com todos os 11? É porque eu não sou uma pessoa moderna, né? Assim, nesse sentido de negligenciar o meu papel de pai e de líder. Entende? Então eu acho que quem Se faz. for pra dar o não, dá o não. Não é não mesmo, entendeu? Não é não, sim é sim. Não é não, e sim é sim, porque isso é importante para o caráter das pessoas. Se a gente não estabelece isso, assim como também a dor, o trabalho, todos eles, mesmo os pequenos, eles têm as obrigações deles lá para trabalhar, para limpar as coisas, para aguar as plantas, para fazer. E quando não faz, também não tem o meu retorno do mesmo modo, não. Entendeu? Você tem homens e filhos mulheres. Filhas mulheres. Você vê isso. facilidade de se dar melhor com os filhos homens ou mulheres? Ou... Eu me relaciono bem com todos eles. Evidentemente, as mulheres são mais carinhosas e mais afetuosas e elas as meninas, elas acabam tendo uma habilidade maior para lhe envolver nas coisas delas, né? Eu tenho uma menininha que ela já sabe calçar o sapato, mas por algum motivo ela assim, papai, o senhor calça o meu sapato? Então eu sempre vou ali calçar o sapato dela. Que bom. Então, Você, nesse aspecto de moradia, mantém assim, a modernidade de morar no apartamento, no centro e tal? eu moro hoje, eu estou terminando a construção lá num sítio, fiz uma casa numa árvore lá. Que mara. Aí estou montando lá umas malocas legais lá pra gente estar morando lá. Boa. Mas eu circulo entre a cidade de Palmeira, que fica pertinho da universidade, do posto da universidade que eu trabalho, e esse sítio, Certo. em que eu faço essa moradia lá.
Muito bom, muito bom. Sobre o projeto Uricuri Caiçara, uma pergunta que eu acho que todo mundo que se interessar pelo tema vai querer saber. Existe um viés de espiritualidade dentro do momento em que isso está acontecendo? Porque a lição de moral a gente já imagina qual é, né, o objetivo principal, mas existe algum ritual que remeta à espiritualidade, religiosidade? Não, a gente procura desvincular a vivência, o projeto em si, de qualquer aspecto religioso espiritualizado. Lógico que isso vai depender muito de como cada pessoa concebe essa questão de espiritualidade. Mas o projeto em si, ele não é um convite para o cara ter uma experiência no sentido religioso. O convite é para o sujeito ter uma experiência de vida, entende? E ele mergulhar na própria vida, de reflexão. Assumir responsabilidades e entender que vida não dá para fugir de dores e desconfortos. Você só escolhe com quem você vai passar suas dores e os seus desconfortos. É verdade. E que caminho você vai trilhar para passar por dores e desconforto. Quem estiver procurando uma vida de conforto e facilidade está vivendo uma ilusão. Não tem. Não tem. Entende? A pessoa que diz assim, eu só queria ter uma vida tranquila, esse infeliz vai sofrer pra caramba. Eu tava vindo para cá agora com a Renata, minha esposa, e a gente conversando sobre isso, alguns problemas. Aí eu dizendo até era coincidência. Acho que todo mundo nasce com uma agendazinha, com a lista de problemas, né? E cada um com os seus. Sim. Né? Tem gente, por exemplo, o problema dele não é dinheiro. Ele já conseguiu grana, e esse não é o problema, mas tem outros. Aí tem separação, tem doença, as doenças são as mais. Então, assim, como você bem colocou, não existe vida fácil. Não existe vida sem problemas. E as que são fáceis, as pessoas arranjam um jeito de complicar elas mesmo. Né? Ah, com certeza. Tem gente que. Aí tem outras pessoas que terminam conseguindo piorar o que já está ruim, né? Esse aí tem um dom diferente, arruma um problema para cada solução. Né? Então, mas o projeto do Uricuri eu entendi, inclusive existe, como você falou, outros meios da igreja, o retiro da igreja, as imersões que hoje estão muito acontecendo, né? Empresariais. Eu já participei em 2004 de um projeto que foi uma imersão, passar 8 dias também assim, isolado, refletindo, e foi muito positivo. Obviamente que o projeto do Uricuri Caiçara, ele remete a um esforço mais físico, né? Você não tem um ar-condicionado, não tem hotel. Não tem hotel. Você vai construir a sua maloca na mata, entendeu? Vai tirar a palha, vai amarrar o cipó ali. Então, isso que eu queria entender aqui, do primeiro dia ao último. As mulheres também? A gente deixa uma maloca feminina pronta lá, mas elas têm que ajudar o pessoal a construir as outras. Né? Elas recebem essa benesse de já ter a maloca até terminar esse episódio, a gente estará aqui decidindo com o professor Tamoia se faz a inscrição ou não. Entendeu? Inclusive, só vou... Professor, se a gente poderia chamar esse projeto de acampamento, qual é a diferença entre o Uricuri Caiçara e um acampamento? Eu acredito que um acampamento ele é desprovido de todo esse processo reflexivo. Você vai para o contato com a natureza e não tem um roteiro estabelecido para gerar reflexão. O Uricuri, ele remonta, na verdade, a uma experiência vivenciada. Ele é ritualístico, porque o homem ele é ritualístico. Eu estava vendo hoje um vídeo em que um cachorrinho, o cara colocava ração para o cachorro. Aí o cachorro não comia. Ele pegava a bandeja da ração, aí fingia que tirava a comida da bandeja e cortava como se fosse uma espécie de carne, colocava de novo na bandeja, levava para o micro-ondas, fingia que temperava e colocava lá. E o cachorro ia e comia aquilo ali de maneira fabulosa. Entendi. Então veja, como passou por um ritual que o cachorro está habituado, condicionado a entender que aquele ritual ali é o que vai gerar o sabor da comida, ele comeu sem hesitar. Nós também, e ai daquele que diz assim, eu não preciso de ritual para viver, não preciso de um ritual para acordar, para dormir, para comer. Então ele se desliga de elementos que são essencialmente humanos. Então, o Uricuri, ele é uma ritualística, mas não é uma ritualística convidando o sujeito para uma meditação espiritual e uma vida transcendente. Ele é extremamente imanente, é uma reflexão sobre essa vida, sobre o que você deve fazer, o seu ponto de ação, o que você tem que construir na sua vida. Então, ele muda, na verdade, de um acampamento. O acampamento está oferecendo a vivência ali, de curtir aquele momento de lazer. O Uricuri não é lazer.
a gente acorda, tem um horário para acordar, aí tem trabalho para ser feito, aí só depois desse trabalho é que vai comer, entende? Então, tem toda uma programação que a maior parte das pessoas não está Não habituada. pode levar a bola para jogar, tem um joguinho. Não tem levar jogo de a bola, para ficar ouvindo. não pode cantar toda a música, porque Tom, o silêncio, tem uma série de coisas ali. Tem Levar bombox. tem horário para dormir. Para dormir, a gente, se não tiver, a gente não vigia o horário para dormir. Mas o que é que acontece? Quem não dorme no horário, tem horário para acordar. Isso eu falo até para pacientes, para dizer, bicho, mas eu não consigo acordar, dormir cedo. Eu digo, não, então acorde cedo. Se obrigue a acordar cedo e manda alguém lhe acordar, você vai ver que vai chegar ao ponto que você vai dormir cedo. É verdade. Porque quem acorda cedo vai sentir sono cedo. No momento todo você consegue furar. Mas se você... Eu gosto de furar. Entendi. Aí o cara dorme cedo, acorda cedo. 5 horas, geralmente que hora acorda? Por ir geralmente é 5 horas, né? Pronto. Geralmente. No de caminhada não, é mais flexível, porque tem a ver com a maré. Então tem a ver com as travessias dos rios, né? A própria caminhada. Tem terrenos como aquele das falésias ali, que a gente não atravessa com a maré alta. Então a gente tem que esperar a maré ficar baixa para fazer a travessia ali. Depois do Gunga até as dunas de Marapé ali, Jequié da Praia. Tem que ser tudo com a maré baixa aquilo ali. Aí não dá para ser. Aí quem manda é a maré. A maré que foi determinada. Só amarrando um pouquinho a questão da espiritualidade, que você estava tão bem colocando, né? Então a meta é mais uma reflexão, uma introreflexão, né? Entre a vida e a pessoa. O papel do sujeito na existência dele, né? Como colaborar com outros, como construir, o esforço que ele deve fazer de vida, não é? Porque então, eu só interrompendo, mas assim, eu lembro, mesmo dentro do seminário, pessoas que não entendiam que amor é serviço, né? É verdade. Isso é muito comum, né? Mas eu amo. Eu recentemente vi uma pessoa que abusou muito de outra, e aí a outra ficou entristecida, e essa pessoa falou, mas por que você está triste? A pessoa foi lá e fez o relato, por isso, isso e isso. Disse, mas eu já pedi perdão a Deus, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia está dizendo lá que antes de pedir perdão a Deus, vai lá e pede desculpa ao teu irmão. Lógico, foi esse o ensinamento. Né? Exatamente. Então, é muito fácil você recorrer ao caminho mais simples para você não assumir compromisso com a vida. Acredita na conta de Deus e vai embora, né? Exato. Então, é nesse sentido que vamos ser claros na vida, na existência. Vida. No projeto, então, pode ser factível que vá um católico, um evangélico, um espírita. Vão líderes religiosos, vão pastores, vão pessoas, entendeu? Isso participam. Participam. Não há uma interferência nesse assunto, né? Não, de forma alguma, são todos bem-vindos. É muito bom esclarecer isso aí. Porque assim, sempre que a gente fala em acampamento, tem duas versões, pelo menos. Tem um acampamento só para diversão, o que a gente mais escuta. E tem um acampamento, por exemplo, das igrejas que vai, aí a igreja tal, e que está certíssimo. É o retiro, né? Tem um acampamento. Não, esse daí não é um acampamento. Sim. Ele remete ao lazer. Sim, exato. Mas eu digo, tem até o acampamento da igreja, que não é tão lazer, é um lazer regrado. Sim, que eles usam como estratégia também educativa. Né? Exato, que não estão errados. Não, estão certos. Estão certos também. Mas eu entendi aí o projeto, no caso, essa caminhada. Eu queria só agora ter uma clareza maior do passo a passo. Vamos lá. Começou hoje a versão aí, a caminhada, né? Caminhada. Começou a caminhada. Primeiro dia, só caminha, aí tem alguma palestra, Sim. E fala. Todos os dias nós temos palestras. Sim. A caminhada se inicia com a palestra, certo. E ela fecha geralmente com a palestra. Certo. Salvo em situações específicas que a gente tem um ambiente específico que é melhor para dar essa palestra do que um ambiente, por exemplo, a gente marcou para sair 6 horas, mas a gente sabe que a maré vai encher já logo em seguida, a gente tem que atravessar alguns rios já aqui na saída. Então a gente vai fazer uma reflexão bem mais breve ali, sim. Vai iniciar a caminhada, aí quando a gente atravessar esse rio, chegar num ambiente seguro, a gente vai fazer uma reflexão maior ali. Entende? E as reflexões, eu posso dar um adendo aqui para as pessoas irem entendendo. Por exemplo, esse de caminhada, a gente trabalha muito o sujeito na relação dele com objetivos de vida. Então, as pessoas traçam objetivos grandes e nem sempre vão ter disposição de correr atrás disso. Como no Oricuri. Aí o cara vai lá, mas será que eu chego lá no Rio São Francisco, andando daqui de Maceió até o Rio São Francisco? Aí eu digo para ele, bicho, você não vai pensar no Rio São Francisco agora. Você vai pensar se você vai conseguir sair daqui da praia de Ponta Verde e vai conseguir chegar até
o porto ali de Maceió. Até o porto eu consigo. Essa é a sua preocupação agora. Chegou no porto, você vai se preocupar se tem meios para chegar até a Foz do Salgadinho, que é outra parada. Aí até lá eu chego. Chegou na Foz do Salgadinho, até o emissário submarino. Chegou no emissário submarino, até o Detran. Chegou no Detran, até a polícia ali da Barra Nova ali. Entendeu? E quando ele vai vendo que quando ele divide o objetivo maior em pontos menores, são passos menores, ele vai conseguir. Aí a vida do mesmo jeito. O cara vai lá e depois ele para e diz assim, rapaz, eu queria passar no mestrado, eu nunca passei. Aí ele começa a lembrar que ele andou 5 dias fazendo um planejamento. Como é que ele não consegue sentar 1 hora numa cadeira e ler um material? Ele começa a ver que ele consegue. Entendi. Entende? Isso é transformador da vida do sujeito. Ele vai dividindo então em etapas que ele tem por dia que estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas. E ele vai conseguir fazer isso, que ele passou por muito mais desconforto numa caminhada dessas, carregando tudo que precisava. Então ele vai ver que o resto é resto. Eu tive a oportunidade de trabalhar no presídio no início da minha carreira. E aí o engraçado é que ali de fato era muito difícil. Depois que eu saí de lá, do trabalho de psicólogo do sistema penitenciário, aí eu ia trabalhar num lugar que, olha, cuidado que aqui é um inferno. E eu achava engraçado, porque tudo era muito mais light, muito mais fácil do que o trabalho do presídio. Como é que toma banho nessa caminhada? Agora, O que não falta é rio. O que não falta é rio. É muito rio mesmo, entendeu? não, Tem rio. saber. E o banheiro, como é que faz? Necessidades. Tem o. Se vira, né? Veja bem, não. Tem as situações de parada, que tem alguns lugares públicos que tem banheiro. Sim. E tem quando também bate uma emergência assim, aí a gente monta uma estratégia específica lá para a pessoa ficar com. Tem os rádios e se é mulher, tem uma equipe feminina preparada para dar um apoio a isso aí. Se é homem, aí vai. E aí segue. Aí entendeu? segue. Professor Tamuia, aí o cara foi e conseguiu, terminou, recebe uma medalha e um aplauso? Não, nem sempre. Nem sempre ele vai ter esse coroamento, Uma não. palminha nas costas. Tá vendo como você consegue? Pergunta essa aqui. Ele se torna um guerreiro caiçara. Entendi. Era isso que eu A queria. gente passa a reconhecê-lo como um caiçara de fato, entendeu? Caiçara de Aí fato. o que acontece? A cada evento, aí tem uma titulação. Sai Aí, pronto pra ter 11 o cara vai a filhos. primeira vez, ele é Ikira, que é um termo que significa verde, que é o iniciante. Verde, Ikira. É. Quando ele consegue sobreviver o primeiro, aí ele se torna Assoarain, que se eu fosse traduzir, é o cara que é um guia pequeno. Ele é um guia agora para outras pessoas, ele consegue guiar outras pessoas. Então, No primeiro ano seguinte, você fala. não, na primeira Se ele vez que consegue vai, sobreviver, se ele passou pelo primeiro, quando ele vai para o segundo, ele já não é mais Ikira. Entendi. Ele já é um Assoarain. é comum as pessoas desistirem? É professor? comum. No primeiro momento, a gente já chegou a ver Ouricuri que 50% das pessoas desistiram. Porque é pesado, não é um processo simples. Hoje, circula uma média de 10% a 15%. Entende? De desistência. E outras, desistências, gente, sempre são no evento. As pessoas se inscrevem, a ansiedade na saída faz com que o sujeito desista antes de sair. Antes de sair, Aí, imagina. que ele vai imaginando e formulando antes. É ele, verdade, é verdade. ele diz, eu não me preparei, eu não vou desistir disso aqui. O seu projeto é um projeto ousado, né? Eu tiro o chapéu para ele porque é ousado. E assim, você deve ter alguma, porque não é o primeiro, né? Já teve 1, 2, 3, 4 aí, já alguns. Então, a pressão externa das interpretações, das pessoas que às vezes não acham que isso, aquilo tal, você tem esse preparo psicológico para enfrentar? Sim, e a gente está sempre esclarecendo que o Ouricuri não é um ambiente para o pessoal ir lá se drogar, para namorar. Não é isso. O Ouricuri é uma proposta para o sujeito, de fato, Sim. encarar o desafio Sair melhor como pessoa. Isso, exatamente, entendeu? Assim, refletir sobre a própria vida. É um momento de desligamento. Eu perguntei assim, professor, porque recentemente foi publicado isso a nível de Brasil, né, nacional, e até fora do Brasil, um desses influencers da internet, e o cara, inclusive, muito inteligente e tal, ele fez e não se compara com o Ouricuri, porque o Ouricuri é uma coisa que vem crescendo gradativamente. Já tem Eu já mais pensei- vai completar 15 anos. o 15 Ouricuri, anos. né? Então, Mais assim, de você 10 vem anos. testado e você não tem essa veia de fazer disso um cavalo de batalha para se promover, para ficar Sim, divulgando, tal, postando esse tempo todo. E nesse caso que houve aqui no Brasil,
foi aquela Serra da Cantareira, acho que você deve ter ouvido falar, Sim, né? Pablo Marçal convidou os seguidores dele, foi uma turma, outras desistiram e deu um pipoco na mídia, tal, acusação, enfim. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor se ele está certo, se ele está errado, se foi bom, se foi ruim. Não é o meu caso aqui nesse momento, mas eu quero dizer o seguinte, que houve uma explosão no caso da mídia e a pressão em cima dele. Um caso como esse, você teme uma reação desse tipo e tal, ser um homem preparado para isso? Eu particularmente nunca levei as pessoas para uma rota que a gente não tivesse total, eu diria, Domínio. conhecimento dessa rota. Eu sempre vou com equipe médica, equipe de segurança, com os equipamentos necessários para socorro. Eu faço seguro de vida de todo mundo que vai ali, entendeu? Para garantir qualquer acidente, qualquer coisa assim. E a gente procura também contato com as autoridades locais, hospitais locais também, para fazer esse tipo de atividade. Eu, na verdade, eu tive um pai que foi muito exigente. Sim. Então eu não estou dizendo que Marçal é isso, eu não entrei a fundo na história dele, porque eu sei que todo mundo que é muito público tem um grupo que fica sempre tentando destruir e falar mal. Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado também, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali. Mas eu particularmente, eu tenho aí já quase 15 anos de Oricuri, a gente nunca teve nenhum acidente grave, nenhum incidente de morte, e as atividades são extremamente desafiadoras, entende? Entendi. Então, de corte no pé já teve, claro. Isso claro, porque tá andando, pisa em alguma coisa, entendeu? Sim, então isso sim, acontece, sim. Mas alguma coisa além disso, a gente sempre tem um máximo de cuidado. E por isso que a gente pede, olha, não se dispersa sozinho, não vai, se vai desistir, comunica a gente para a gente poder tomar as medidas, de onde você vai pegar transporte, como é que vai ser feito isso, sempre deixa uma equipe acompanhando para poder fazer tudo certo e a gente não tem nenhum tipo de problema nesse sentido. E o que deu para perceber no projeto, pelo que você falou, é que tem total cuidado com maré, com tempo. Sim, né? sim. A gente tem uns mapas, tem umas rotas que depois eu posso disponibilizar isso, justamente, caso vocês queiram colocar para o pessoal ver. Sim, entendeu? E assim, o que deu, assim, pelo menos o que foi noticiado, né? Foi que o tempo estava mal, no caso do Marçal lá, o tempo estava ruim, era uma serra, frio, né? Muito frio. Então eu acho que meio que rolou um pouco de botar a vida das pessoas em risco, né? Isso é o que foi veiculado, né? Eu também entendi, realmente teve essas informações, mas teve muita gente que foi e deu certo, gostou e traz isso como uma experiência. Então, a gente não tem o conhecimento do detalhe, né? Dessa de fato situação. aconteceu, O certo é que quando você sai de casa já corre risco, né? A vida é assim. Ninguém, assim, eu vou fazer um negócio que não tenha risco. O que é? Assim, Justamente por isso pode que minimizar, né? Minimizar, eu acho que tem que ter o bom senso e o cara saber até o limite, né? Posso ir até aqui. E o processo de consciência. Quem vai consciente. Você não está fazendo propaganda enganosa de nada, né? Eu prometi que não vai ter travessia de rio. E na hora tem. Oxente, como eu assim? estou convidando o sujeito literalmente para um programa de índio. Entendeu? Então casou com ninguém vai para um programa de índio esperando que é um passeio no shopping, meu irmão. Entendeu? O programa de índio é um convite de sofrimento, de dor. E até eu brinco, teve gente que já quis me processar, porque eu digo, é um programa de índio para gente civilizada. Pronto. Por quê? Porque eu estou convidando pessoas que vivem na cidade, que vivem no ambiente, para viver uma experiência diferente, uma experiência que vai marcar a vida deles em várias gerações, que ele vai ter história para contar para os netos, que os próprios netos vão dizer, poxa, você fez isso andando, o senhor passou esses dias na mata, o senhor sobreviveu fazendo essas coisas. Não tem uma pessoa que não viva um negócio desses, que não volte com histórias transformadoras. É um antes e um depois. Exatamente. Mas, professor Tamuia, aí vamos falar da origem, né? Indígena. Qual o paralelo que você faz do trabalho como esse com, de fato, o que o índio, ou que as origens indígenas faziam ou fazem ainda? A gente tem índios e índios, né? A gente tem várias culturas indígenas, como o continente europeu também, que o pessoal pode dizer, europeu é tudo a mesma coisa, não é. A gente tem vários grupos ali, então temos vários grupos indígenas com línguas diferentes, com pensamentos diferentes. A proposta do Oricuri, ela é decorrente de um ponto comum que existe na maior parte dos aldeamentos, de entender que a gente precisa convidar as pessoas para sair do conforto e da comodidade, porque o conforto e a comodidade ela é
desconstrói a força humana. Tem um ditado que circula aí nas internets que fala assim, tempos difíceis constroem homens fortes constroem tempos bons, e tempos bons constroem homens fracos que, por sua vez, estragam tudo. Então, é verdade. A gente está dizendo que pensamento tem a ver com aquela história de que o pai, o vô cria a empresa, o filho vai e toca e o neto vem e quebra. Destrói, né? Exatamente. Destrói, né? Então, parece que é verdade isso. Eu digo que o Oricuri é um ambiente construído por homens inteligentes em tempos bons, para que esses homens inteligentes possam viver momentos difíceis em tempos bons, para que daí eles aprendam Sim. a também construir outros momentos bons e outras situações boas e a vida ter continuidade nesse processo. Entendi. Aprofundando um pouco a pergunta, mas alguns momentos com relação à questão do indígena, das raízes, Sim. Na trajetória, algum momento lembra o que foi feito, algum Sim, ritual? O ritual, as canções que a gente vai utilizar, Sim. O próprio evento em si, a natureza do processo, o convite é para que tenha esse contato com a natividade, entendeu? Sim. É o convite para ser brasileiro, por isso que a gente coloca dessa maneira, que a gente não está falando do índio da Amazônia, a gente está falando do índio que formou a sociedade. Entende? Que dos avós, o que seus avós viveram. Tanto é que até a própria alimentação que a gente diz, olha, você vai levar carne seca, que é charque, que é farinha. A gente não abandonar as nossas raízes. Boa. Eu até brinco dizendo assim, se as pessoas entendessem melhor, elas entenderiam essas vivências como pontos importantíssimos para manter vivo o que elas são enquanto sociedade também. Sim. Entende? Você pega lá o muçulmano, tem aquela migração para Meca. Sim, sim. Entende? Que é um momento que ele usa como reflexão. Se a gente não constrói aqui também tem pontos de Compostela, né, também. Sim, que é se assemelha, sim. É um momento de reflexão, de trajeto. Isso de caminhar e gerar reflexão é um ponto humano que aparece em diferentes culturas. O que a gente está fazendo é só dentro da realidade alagoana, dentro da realidade indígena. É isso. Perfeito, muito bom. Você entendeu, Natinha? Que não é para levar pão integral e ricota, né? É porque ela queria, na ida dela, ia levar pão integral, ricota, arroz integral, carne seca e farinha. Carne seca e farinha. Professor Tamuia, muito bom a sua presença aqui. Deve ser muito bom, assim. Eu fiquei muito interessada. É desafiador, né? A gente está vivendo um momento de abraçar desafios. Que no máximo a Renata vai poder levar uma tapiocazinha. Não, ela vai levar tapioca pode, que é nativo, né? Nativo. Também é nativo. É indígena. É indígena mesmo. Aí a crepioca também não, né? A crepioca já é invenção de... A crepioca é assim, que é a tapioca com ovo. Pode. Eles adicionam o ovo só, se eu não me engano, a massa, né? Então o ovo é o rupiá, na língua de rupiá, é ovo. Eu vou ser o Equiri, né? Ikira. Essa primeira vez agora em julho, do dia 13 a 17, 13 a 17. 13 a 17, você está convidado. E o tempo? No inverno? Justamente, é no inverno que a gente faz a caminhada. Pronto, é para ir pegando mesmo. No inverno, que o inverno é o marcador da virada de ano indígena. Eu queria levar uma cadeira de praia e uma sombrinha. Não, eu falo da chuva. Mas a ideia é que é mais fácil caminhar na chuva do que caminhar no sol quente. Olha para aí, entendeu? Que frase. E outra coisa, assim, essa merece uma reflexão. Vou fazer uma pergunta. Eu vou estar com a minha mochila nas costas, com toalha. Por exemplo. Você vai colocar o que achar necessário. Aí eu vou estar na chuva. Na minha não tem toalha. Na minha não tem, que eu não acho toalha um item necessário para sobrevivência. Pronto. Não é necessário? Para sobrevivência, não. E como é que eu vou enxugar meu cabelo? Pronto. Aí, veja só. A gente... esse é o desafio. Você vai levar uma almofadinha pro seu... Pense uma guerra. As pessoas vão lhe matar. Aí você precisa fugir. Aí você vai ficar preocupada com o seu cabelo e com... Sim. Entendeu? Então é o mesmo processo. É para jogar a pessoa nesse ritmo, entendeu? Boa. Então tem gente que fica assim, eu vou comprar isso, comprar aquilo, não sei o que, para aumentar o meu conforto. E aí você coloca... Imagina uma guerra que você tem que fugir. Como a realidade da Ucrânia, que a gente viu aquela cena do garoto saindo ali, a mãe teve que ficar para trás, e o pai, só o garoto ali. Então são cenas terríveis como essa. Se a gente consegue preparar as pessoas antes para entender que a vida tem essa etapa de luta, não é a sua vida inteira que você vai ficar sem toalha, é um momento.
E aí, o problema das pessoas é que elas pegam um momento de dor e elas acham que vai ser eterno. Isso aqui gera depressão, gera ansiedade, que ela não entende que a vida é um movimento. Ela vai passar por um momento de dor, vai passar por um momento que tá feio. Eu tava esses dias lá no meu terreno construindo lá um negócio, chegou visita lá, pô, eu tava serrando as madeiras com o cabelo cheio de faísca, fedorento, tudo. Ô, Gerson, não abrace não, que eu tô fedorento, entendeu? Eu não vou. Mas eu não entendo que eu não sou fedorento por nada. É um momento. É um momento. Você tá na. Exato. Então é isso. Você vai ficar sem toalha uns dias. Não é calculado, programado antes. Você vai passar por esse. Aí você vai ver o que eu preciso de fato para viver. Comida. Um pouco de comida você vai levar, uma coberta para aí, você pode amarrar dentro de um saco, dentro do seu, entendeu? Eu vou precisar de me proteger do frio, então uma coberta, se quiser, eu vou botar uma capa para me proteger da chuva, beleza, pode colocar a sua capa lá, mas leve o mínimo possível, porque aí fica leve e eu garanto, a caminhada fica mais confortável. Aí tem gente que se desespera, quer carregar tudo, o que acontece? Não, essa aqui quando a gente vai viajar, a mala é uma mala. Pronto, aí é isso. Como foi a última viagem que a gente fez? Eu tô aprendendo. Eu tô mudando. Tá mudando. Perfeito. Mas aí veja, quem quer levar tudo, acaba que não chega no final. Grande reflexão. Quer carregar tudo da vida? Atenção, pessoal, essa reflexão vale a pena ser ouvida. Professor Tamuia, você que quer levar tudo na sua cabeça, levar tudo nas suas costas. Nas suas costas. Não, fala aí, professor, que resultado dá? Desiste no meio da jornada. Desiste no meio da jornada. E se consegue chegar, chega com muitas dores. Não vai chegar com lesão, porque a gente não permite nesse caso, mas na vida você vai se lesionar. É verdade. Vai chegar olhando para trás e não vai ver a beleza da caminhada, não vai ver a beleza dos lugares, não vai ver a beleza do que você passou. Como na vida também. Você quer ser o... Por exemplo, eu educo meus filhos para todos eles serem batalhadores, mas se eu quero ser o paizão, o herói de todos eles, e que faço tudo por eles, e que eles não lutam também junto comigo, aí o que vai acontecer? Eu não vou apreciar a beleza da vida também. Não vou passar pela vida e não vou ter momentos, entendeu, que são interessantes. E tem coisas que são pedagógicas. Meu filho está estudando na Argentina e ele morava agora num apartamento que tinha todos os móveis. Aí pediram, a pandemia acabou e deu uma explosão lá e pediram o apartamento que ele morava. Foi morar em outro que não tinha nada. E aí tem que comprar os móveis todos. E eu disse, não, você se vira aí por enquanto. Então ele está dormindo com um forro no chão. Passando uns dias e a vida coloca, né? A vida coloca. Não vai ser a vida inteira dele. Não, eu deixei a propósito mesmo para que ele entenda o valor que tem quanto é uma cama. Assim, obviamente que talvez alguém que nos escute vai dizer uma loucura isso, mas eu penso que é pedagógico e ele está aprendendo sim. Então vai chegar, vou comprar, a gente vai comprar o colchão, vai comprar o que é preciso, mas por enquanto, aí comprou primeiro o fogão, primeiro outra coisa devagarzinho, e assim é a vida. Vai se organizando. Porque às vezes o pai, e aí é um cuidado, e é um momento que a gente passa muito hoje, quer prover tudo, e o filho ele cresce, a gente brinca muito, é o caso da Natinha, da minha esposa, que ela cresceu realmente assim com essa coisa de todo o conforto, e sempre que vem um impacto, de que disso ou daquilo, né? Obviamente não tanto mais, a gente está testado, já estamos com a idade já, assim, de vida, experimentados, mas sofreu muito. Exato. Sempre que mudou, sempre não ter, e assim... Como é que eu fico, né? Como é que eu fico, né? A minha sogra brinca muito, diz que o ruim não é ser pobre, é ficar pobre, né? O ruim não é subir, é descer, é você. Então, se você se prepara para a diversidade, a coisa muda, né? É diferente, é diferente. Mas a gente que vem de baixo, assim, que a gente não tem medo do que é embaixo, que a gente já sabe o que é não ter. Aí, então, a gente não fica tão desesperado com isso. A gente sabe que a gente precisa só continuar o movimento, que as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo. Professor Tamuia, é uma honra ter a sua presença aqui no TheCast, e a gente quer, já caminhando para o encerramento, eu teria mais tema aqui para a gente falar, inclusive das duas disciplinas que você ensina, né, que você da sua formação, uma delas da psicologia, qual é, que fala do cérebro? Fundamentos biológicos da psicologia, que eu trabalho essa parte de neurologia também. Muito neurociências. Fundamentos neurológicos. Fundamentos biológicos da psicologia. Aqui tem um viés que estuda o cérebro também. Exatamente, né? As estruturas cerebrais. As estruturas cerebrais. Isso dá um tema fantástico. A estrutura cerebral e o comportamento da espécie humana como um todo. Porque tem pontos que são culturais, mas tem aspectos que aparecem no ser humano, de modo geral. Como, por exemplo, a inveja,
o ódio, a raiva, só muda a configuração cultural, mas ele aparece em todos os momentos históricos, em todas as culturas. Se formos pegar, por exemplo, para quem acredita na Bíblia, está lá no início, né? Exatamente. Aí já vem a Caim que matou Abel. E sempre tem um Caim no trabalho, né? Sempre tem um Caim perto de você. Cuidado com o Caim que está ao seu lado. Então, mas aí, professor, a sua vivência, né, tanto nesse projeto como antes, como professor, como pai, né, que você, com 11 filhos, tem de experiência, qual foi o seu momento que você julga, assim, difícil, complicado, que aqui no TheCast a gente chama de momento sombra? Esse momento sombra, eu tenho uma espécie de segundo pai, que foi um vizinho, que foi um grande orientador, que é o Robson Farias. Certo. E o Robson, em um momento assim, fulano, que eu não quero citar nomes aqui, fulano tem inveja de você. E até aquele momento, eu nunca tinha experimentado essa coisa de inveja. Então eu achava uma coisa brincadeira. Inveja, mas como assim, né? E era uma das ótimas fases da minha vida, porque eu estava em ascensão profissional, estava ganhando muito bem, já estava fazendo mestrado, e tudo estava caminhando na minha vida, muito jovem, né, com 22 anos de idade. E daí com recurso para comprar casa, para tudo, fui montando, comprei carro, tudo ali. E esse meu vizinho, que é um homem muito amigo, disse assim: fulano, tenha cuidado, fulano tem inveja de você. E eu disse, eu lembro que ri na época, eu disse, história, negócio, homem com inveja aqui, que coisa incrível isso. É uma coisa de novela para mim, negócio de inveja, né? E aí as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não acreditei depois, né? Assim, de montarem uma situação em que entraram na minha casa, levaram tudo que tinha. E aí, o engraçado, como eu trabalhava no sistema penitenciário, em um momento, eu tinha uma habilidade já para lidar com essas coisas e conversar com pessoas que eram desse meio. E aí, quando eu cheguei, uma pessoa disse: rapaz, quem foi, como foi? Disse: foi o seu amigo. Aquele foi um dos momentos mais chocantes para mim, né? Eu disse: mas e por que ele fez isso? Eu não sei, bicho, ele tem raiva de você. E aí eu parei para dizer: poxa, como é que eu nunca fiz nada e a pessoa fez isso, tá? Até de lembrar, para mim, é um momento de muita tristeza, entendeu? Entendi. E aí outros momentos da minha vida também, mesmo na universidade, pessoas que eu ajudei e tudo, quando você vê essas pessoas lhe atacando e você percebe que o movimento do ataque, e o próprio sujeito não enxerga isso no primeiro momento, mas você vê que o movimento do ataque é porque tem algum brilho ali e aquela pessoa, às vezes na jornada que ela está fazendo, ela não conseguiu aquele brilho. Eu acho que isso é o mais difícil na educação do ser humano, você mostrar que o outro pode, de fato, ter mais sucesso do que você e pode ter uma habilidade maior, e você tem que fazer o seu, independente de qualquer coisa. Verdade. Aí aquilo foi um momento de muita dor, muita angústia. E houve muitos problemas aí, eu não vou desenvolver tudo, mas a ponto, porque aí eu consegui reaver algumas coisas, e aí... Descobriu, Descobri, mas aí eu não fui ter contato com ele, que ele... Eu treinava luta, ele também treinava, eu por trabalhar no presídio, eu andava armado, eu sabia que ele também andava, então eu não quis problema nesse sentido. Sabia que ele era uma pessoa de temperamento muito também esquentado. Eu evitei, e aí 2 semanas depois entraram de novo na minha casa e levaram de novo. Eu fiquei, nesse momento eu pensei em fazer coisas muito ruins também. Entendi. Aí eu encontrei um amigo que eu já tinha ajudado em outro momento, no concurso da Polícia Civil, Humberto Rocha, se estiver me ouvindo, grande amigo, né? Hoje ele é policial civil lá em Arapiraca, o Humberto, e eu estava triste, dificilmente as pessoas me veem triste, eu fiquei meio assim, pensativo, e o Humberto passou e disse: o que há, Gerson? Que disse: bicho, eu tô aqui, não gosto, que a gente não se sente à vontade para falar essas coisas. Foi que houve, cara, eu sou seu amigo, você já me ajudou em outros momentos. Aí eu contei a história, disse: cara, esse cara não é teu amigo. Vamos na delegacia comigo, você faz um BO, não precisa citar nomes, porque essa pessoa estava envolvida com um delegado, com coisas complexas na época, e eu não queria, eu sabia que isso iria virar um problema maior. E assim eu fui, fiz, e a situação se desdobrou em uma situação mais complexa, mas foi conseguido colocar panos quentes em tudo e se acalmou. E 10 anos depois, eu recebi uma mensagem desse amigo, né, que tinha feito tudo isso aí. Amigo entre aspas, né? Sim. Mas aí 10 anos depois eu vi que ele tinha amadurecido como pessoa. Caramba. E aí eu
tive medo, né, de ter contato, que eu imaginei que era algum plano dele para fazer alguma coisa mais maquiavélica. É verdade. Mas aí ele foi e deu várias provas de que o pedido de desculpas dele foi muito humilde e real. E você percebe que é um pedido de desculpas honesto quando a pessoa não se justifica. Quando a pessoa pede desculpa, mas eu fiz isso por causa, você tem que entender. E quando a pessoa, bicho, eu errei nisso. Você nunca mereceu aquele tipo de coisa. Eu vi que eu fui movido por inveja, por isso, aquilo. Você não merece, sempre foi Ele meu amigo. reconheceu, né? Isso, eu tô falando até emocionado, entendeu? Não, Assim. isso aí. E aí o que acontece? Aí você vê assim, como às vezes é vantajoso você não explodir de vez e não fazer coisas mais pesadas, entendeu? Na universidade, eu espero que coisas semelhantes aconteçam. Né? Eu sei que o caráter das pessoas ali é outro, né? Mas, quem sabe, né, lá na frente algumas pessoas não vejam que não é a inveja não constrói. Você ter raiva do outro gratuitamente, ficar procurando gerenciamento de coisas menores para ferir, para abrir processos administrativos, essas coisas, isso reduz o que a gente pode fazer enquanto ser humano. Acaba que eu tenho a plena convicção que eu não me desvio do meu caminho, porque até a própria proposta de vida que eu faço às pessoas é se manterem firmes nos objetivos delas. Mas enquanto essas outras pessoas estão ali, muito atentas a destruir o outro, assim, que acha que o outro é um mal muito grande, que a pessoa se convence disso. O invejoso, ele se convence que o outro é o mal e que ele tem que destruir. Aí eu sinto muito, porque eu estou feliz com meus filhos, estou saudável, estou construindo a minha vida. Aos poucos, como pessoas como vocês vão dando reconhecimento, vão vendo a trajetória, aí vai admirando, quer ver o aspecto humano. E aí isso só faz, enquanto eles estão nessa linha, só se contorcem mais. Só se contorcem mais. E daí... que verdade. Não é verdade? Que Então verdade. aí, esse também é o momento luz. Né? Rapaz, ele foi bem sequencial, né? É sombra e luz, a vida é isso, né? A sombra e luz, É. Professor, eu realmente fico assim muito contente de ouvir, ter você aqui, é de um fato mesmo. E essa parte aí me tocou, porque é incrível como isso é real. Assim como você, em um dado momento, quando alguém disse, isso foi inveja, você riu e achou que não. Eu, até uma certa altura da minha vida, também fazia o mesmo. A gente procura outra coisa, né? Não, eu não acreditava. Aí você, quando começa a buscar a resposta para algumas atitudes que não tem sentido, aí quando muito procura, você descobre a inveja mesmo. Isso aí eu já vivi assim de maneira... E eu dizia, mas o que eu fiz? Assim, você fica até complexado. Eu acho que eu disse alguma coisa sem querer. Exato. E principalmente que teve uma educação para analisar o próprio comportamento. A gente fica... O que foi que a gente fez de mal, né? Assim, o que fez ali? Mas é impressionante que é um sentimento ruim que quem tem nem sempre sabe e vai crescendo. E por isso que no início aqui eu falei que, embora eu tenha tido as minhas questões de fé, eu não recomendo ninguém a viver sem uma orientação religiosa e reflexiva. Quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia, ressalvado que é da cultura específica ali, mas qual é o primeiro grande crime ali? É inveja. A motivação humana para cometer o crime, violentar o outro e matar o outro é a inveja. E a ganância é a inveja. A desobediência para comer o fruto ali e tal. E depois o primeiro crime mesmo, literalmente, para matar o outro, é inveja, entendeu? Eu vi por que esse cara é mais querido do que eu. Né? Por que gosta mais dos frutos dele? Eu vou matá-lo, né? E o irmão não fez absolutamente nada com ele. Nada, mas adoece, o sujeito fica cego, né? E é ruim quando essas pessoas elas convencem grupos, quando elas vão falando, mas é a vida. É a vida. Daí lidar com isso. A gente vê isso na esfera política. Por isso que eu sou muito cuidadoso. Falam mal, tudo eu fico. Isso é bom, porque a gente fica até reflexivo. Será que fulano é tão ruim assim mesmo? Eu sei que aí o podcast pode até mais. Por exemplo, falam às vezes, o presidente Bolsonaro disse isso dos povos indígenas, não sei o que, blá, blá. Aí eu vou pegar lá, vou ver. Na íntegra, ele não disse aquilo. Quando você pega para fazer. Não disse. O presidente Bolsonaro não aprovou o marco. Os indígenas lutam por uma questão de terra, aí tem um marco temporal que é assim, a terra está sobre posse indígena desde tal período, ou era uma terra tradicionalmente indígena, e aí qualquer terra poderia ser reconhecida porque não tem um marco temporal. Aí essa decisão não é do presidente, essa decisão é do Supremo Tribunal
federal. É. Mas eles conseguem colocar como se fosse uma relação do presidente. E o indígena não vê isso, e fica do lado do Supremo às vezes e não está vendo. Mas bom, essas são questões complexas que eu não vou entrar aqui, mas que eu estou simplesmente colocando assim, como às vezes a gente vê o mocinho como vilão e o vilão como mocinho. E a gente não enxerga. Sem dizer que ninguém é meu visão Entendi, tô entendendo. vilão ou mocinho, mas isso acontece. Eu estou entendendo. Aí eu aproveito e tiro uma dúvida aqui contigo. Tem uma região aqui em Alagoas, ali próximo do Joaquim Gomes, que a duplicação foi e parou. E reza uma lenda, e eu não sei se é lenda ou não, que foi os índios que impediram. Verdade. Assim, e aí procede isso? Procede, são os vaçucocais, entendeu? Que é até engraçado, porque não foi planejado isso, né? Você falar isso aí e perguntar Não, sobre de isso, jeito né? nenhum. Eu tô Mas até aí a fico à questão- vontade se você também Não, porque tem uma questão muito particular que afeta a minha família nessa questão, que a minha esposa, o pai dela, vinha dirigindo, junto com a tia, que é a irmã dele, né, a tia da minha esposa e o tio, e a avó da minha esposa, né? E chegou no trecho que a duplicação acaba e ele acabou não percebendo. Meu Deus. Foi direto e um carro de um indígena que estava na frente, minha esposa não é indígena, bateu e todos morreram dentro do carro. Cara, Pai da minha esposa, né, a tia, o tio e a avó. Né? Então foi uma perda muito grande ali. rapaz, E quando a gente vai observar, na verdade, foi esse fato de não ter feito a duplicação agora. Por que não foi feita a duplicação? Às vezes, quando o Estado vem impondo essas construções, aí eu acho que esse é um ponto de reflexão também. Como lá mesmo, agora onde eu moro, em Palmeira, na divisa com Igaci, a gente está ali antes da rodovia. Então, eles não vão fazendo o negócio e em nenhum momento vai dialogar com a gente ou não indeniza o processo. A terra é conseguida com luta também. sim. E aí eles querem passar por cima simplesmente. E aí eu acho que cabe muita reflexão em cima disso, né? De até onde você também permite o outro e por que o outro não negocia. As outras não negocia também porque não quer. Então eu acho que é uma culpa mútua ali do Estado e da comunidade. Né? Não é simplesmente assim, os índios não Não deixaram. deixaram, não é. Eu queria deixar isso claro, né? Entendi. Também o Estado, muitas vezes, ele é truculento, ele não negocia também. Entendo que o outro, tudo é negociável. Muito bom. Eu só quero, antes de encerrar, fazer uma pergunta. Como é que o professor Tamuia, ele nesse processo todo, se vê daqui a 5 anos nessa sua trajetória, com esse projeto, com as ideias? Você é um cara pensador, é um cara que se dedica, se debruça à reflexão e a trazer pessoas para perto de você, para refletir também. Isso é um fato. Como é que você se vê daqui a 5 anos nesse processo? Hoje eu tenho um filho maior de idade. Daqui a 5 anos eu vou ter 4 filhos maiores de idade. Entendeu? Então, eu espero que os meus filhos possam ir dando continuidade ao processo. E falo isso porque a morte é algo que não marca a data para acontecer. Então, pode ser amanhã. Eu posso daqui a 5 anos não estar vivo. Se vivo eu estiver, eu vou estar do mesmo jeito que hoje, lutando e tentando construir uma vida com dignidade e ensinando isso a outras pessoas. Isso para mim é suficiente. Se eu tiver saúde também, vai ser melhor ainda. Se não tiver, eu vou estar lutando mesmo sem saúde. Ser guerreiro é a proposta de vida. É isso. Muito bom. Ser guerreiro é uma proposta de vida. Eu teria várias outras perguntas a fazer, mas não as farei, porque primeiro você também já respondeu ao longo da sua fala. Certo. Então eu já concluí. Então eu ia fazer um bate-bola aqui, fazendo algumas perguntas, mas eu já entendi a sua linha de pensamento e tal. Isso é muito bom. Acho que quem assistiu o podcast também. Eu queria lhe agradecer de coração. Natinha, por favor. Agradecer a audiência de todos que estão aqui nos assistindo e agradecer a sua presença, professor. Foi muito gratificante, assim, para mim como pessoa e acredito que para todos que estão te escutando. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? E até a caminhada, viu? E até a caminhada. Ela ficou animada. Tá certo. Mas, antes de eu falar a minha consideração também, a minha alegria de ter você aqui, eu queria passar a palavra para você ficar à vontade, agradecer, fazer algumas considerações, falar um pouco do projeto ainda, de repente, alguma coisa que eu esqueci de perguntar ou falar, e falar com os seus seguidores, com as pessoas que lhe admiram. Por favor. Eu vou falar da seguinte maneira. Primeiro, agradecer assim, de uma maneira muito verdadeira pelo espaço. Porque quem assiste, aí veja, no momento o brilho voltou. O gesto tal, massa. Mas aí você que está nessa jornada,
Só você sabe há quantos anos para montar o espaço, para manter o espaço, sua esposa como companheira, pagamento de custos disso aqui. Tá ali também o rapaz ali Tom do nosso Vilela, filho, né? nosso Tom. O Tom, né? Lutando também e acreditando num projeto futuro, de reconhecimento público, com coerência. Então, o que eu passo de mensagem é assim, não desistam das caminhadas, né? E façam bem feito o que fazem, dê passo firme e ao mesmo tempo com segurança, né? E a gente vai construindo assim um mundo melhor quando as famílias vão entendendo que elas assumem as suas responsabilidades, as pessoas também, não é com a visão macro, não, é responsabilidade que cada ser humano assume. Isso vai permitindo que a gente construa de fato um grupo de pessoas melhores. Que sempre vai existir gente ruim, sempre vai existir gente bandida, gente querendo tirar proveito dos outros. Então a única coisa que a gente pode fazer para se defender disso é fazer a nossa parte bem feita, ser educador, ensinar as pessoas que essas coisas vão sempre estar existindo. Então as promessas de falsos messias, as promessas messiânicas, eu não vou convidar ninguém, vá para Oricuri, que vai mudar a sua vida, que vai ser a transformação, não é dessa maneira, vai mudar porque vai ser um ponto de reflexão, que você a partir dali vai pensar a vida de uma maneira concreta, com o pé na realidade, é isso, não é convite para você meditar, para você usar droga, para você descolar da realidade, não, é um convite para você sofrer, parar assim, caramba meu irmão, na dor a gente aprende pra caramba. Fui redundante agora, né? Mas na dor você aprende. E aí é uma dor controlada, é um processo controlado para proporcionar isso e aprender a valorizar também as outras pessoas que lutam e constroem. Então, eu, do mesmo modo que você ceder o espaço, eu fico grato e muito feliz de ver pessoas como vocês que estão aí lutando também. Isso mesmo. Na construção de um projeto de vida melhor, é isso. Muito bom, muito bom. Professor, a gente te agradece de coração. Realmente, Natinha, eu imaginava, eu confesso que eu estava sem saber como seria. Assim, eu digo, bom, o cara ele tem conteúdo, né? Mas, deixa eu lhe confessar, foi muito bom. Gostei de ouvir. Bom, também gostei a muito. linha de pensamento, assim, o pé no chão, essa coisa da realidade da vida é muito legal mesmo. E você realmente tem o que contribuir e tem um trabalho realmente digno de respeito, né? A todos que nos acompanharam até agora, nós queremos agradecer a minha amada esposa Renata, que sempre aqui comigo, meu amigo Tom, dando o seu melhor, sempre. A audiência e ao professor Tamuia, que aqui trouxe um programa de índio, como diz o ditado. Verdadeiro programa de índio. Vale a pena, estou disposto aí, não sei se eu vou conseguir, mas é um desafio, né? Essa palavra talvez não cabe, mas eu vou... Tô interessado, professor. Programa de índio. A você que acompanhou o TheCast até agora, vai lá no nosso Instagram, segue TheCast Podcast, também do YouTube, se inscreve e nos segue. Um abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.